A sessão número 6, sobre o projeto de estabilidade automatizado em Tricalc. O objetivo será exatamente esse, a produção de peças de projeto, peças escritas, peças desenhadas. Estas sessões técnicas de engenharia iniciaram-se em 15 de novembro, foram realizadas já 5 sessões e agora vai-se realizar então a 6ª sessão com esta preparação final do projeto de estabilidade em Tricalc. A parte de detalhamento e organização do projeto para a apresentação. Nas sessões anteriores, como viram, já foram abordados todos os temas interessantes para esta obtenção deste projeto final, desde a parte de análise sísmica, desde a parte também da medição e orçamentação, estudos em estruturas metálicas, parte de cálculo de fundações, estruturas de LSF. Hoje vai-se falar nesta parte do projeto de estabilidade e um bocadinho mais vocacionado também para o betão, onde existem muito mais particularidades da apresentação. Uma estrutura metálica apresenta-se o detalhamento das ligações e apresenta-se a geometria da solução, que também será abordada. Mas no betão armado há toda a necessidade de detalhamento de armaduras de vigas, de pilares, de fundações, de todo um variado tipo de soluções que têm, digamos, várias representações e várias formas de apresentar. Na generalidade, o Tricalc pode aplicar-se, digamos, em regra geral, para projetos de estabilidade, projetos de fundações, projetos de demolição, com ou sem contenções de fachada, projetos de escavação, com ou sem contenção periférica. É claro que poderá haver muitos outros projetos em que se possa se enquadrar, mas estes são, digamos, projetos tipo que se podem enquadrar com facilidade. O nível de detalhe de um projeto pode ser de vários níveis, ou seja, pode haver um projeto, às vezes um projeto base só para acompanhamento e compatibilização com a arquitetura, ou até um projeto de licenciamento para a aprovação camarária, que depois pode ser desenvolvido para um projeto de execução, já com os detalhamentos para execução para a obra e a pormenorização de elementos, até na parte do betão armado, o detalhamento de varões a utilizar. Para a preparação de obra, será um nível de execução, ou seja, em que há toda a necessidade de apresentação de corte e fabrico de armaduras, de toda a parte de cofragens, ou seja, toda a necessidade de ligações metálicas, toda a necessidade de detalhamento de elementos para a execução nesse momento. Também no nível de preparação da obra pode haver às vezes adaptação do projeto à realidade da obra que se encontra às vezes e por isso temos de ter num projeto de execução ou licenciamento informação válida para se poder fazer alterações se assim for necessário depois para a obra. Estas apresentações online têm a vantagem de poderem ser gravadas e, portanto, como tal, depois poderem ver em diferido e, por exemplo, todo este texto, não precisam estar a tomar notas, poderão depois ver e pausar o vídeo para o analisarem. Mas um projeto estrutural normalmente é obrigatório para um licenciamento camarário, para a execução de uma obra, será necessário fazer a aprovação desse projeto. O projeto é muito importante pela questão da implantação da estrutura em obra, ou seja, é muito importante a informação essencial para se poder fazer a implantação, bem como a definição geométrica dos elementos, no caso do betão armado, das cofragens também, do tamanho que elas vão ter para poder-se proceder à sua betonagem. Nos projetos de estabilidade, devemos incluir a informação clara para a execução, ou seja, desde plantas, cortes, alçados e com a cotagem dos elementos e, conforme eu disse, até para a execução das cofragens, ter a geometria das peças a utilizar. É conveniente também, isto não é obrigatório, não há nenhuma norma que obrigue a isso, mas é sempre conveniente que num desenho inicial haja informação do projeto sobre os materiais considerados, isso é uma solução corrente, todos os projetos costumam fazer essa indicação, mas nem todos os projetos têm nas peças desenhadas as ações, ou seja, que ações são utilizadas ou foram consideradas nesse projeto. Poderá ser interessante porque, às vezes até a nível, por exemplo, de lascofragem colaborante, de considerarem-se ações em fase de execução e ações em fase de serviço, haver informação nas peças desenhadas desse conteúdo. Como mínimo, pelo menos que faça parte das peças escritas na memória escritiva essa informação. Indicar os comprimentos de amarração e a emenda a respeitar, isso também é um tema importante porque, lá está, se houver alterações em obra, é importante saber que critérios devem ser seguidos para este projeto. Pormenorizar as armaduras individualmente, seja para a medição e para a preparação da obra, ou seja, quem for a seguir fazer a medição e preparação da obra pode ter necessidade de ter essa informação para confirmar algum dado. É claro que quem utiliza Tricalc, o que vai acontecer é que tem essas medições e a preparação da obra já feita pelo programa e se houver alterações, faz diretamente no Tricalc e tem tudo automaticamente recalculado. Mas, para quem não tenha acesso ao Tricalc, obviamente é sempre importante que os projetos façam essa menção, essa informação, para que se possa depois facilitar os processos seguintes de elaboração de orçamentos, consultas, adjudicações, etc. Uniformizar as armaduras, minimizando o desperdício de armaduras. Minimizando o desperdício de armaduras não é só aproveitar as armaduras ao máximo, mas às vezes
o desperdício pode ser criado por estarmos, às vezes, em mão de obra com muitas, chamada bricolagem, muitos pormenores de armaduras que às vezes podem ser simplificados e uniformizados. E também, outro fator também a ter em conta num projeto de estabilidade é a questão de evitar o congestionamento das armaduras nas próprias peças e as interseções. É claro que pode haver muitas soluções regulamentares de podermos colocar muita densidade de armaduras nas peças, mas isso poderá não ser efetivo, ou seja, eficiente para a execução. Portanto, poderá haver outras soluções alternativas, às vezes com outras configurações de armaduras. E aí, vocês vão conhecer aqui no Tricalc como é que se pode fazer essa gestão para que as armaduras saiam como se pretende pelo projetista. Considerar as disposições específicas no caso de risco de incêndio também é uma solução interessante, porque há disposições para esse caso, para quando há estruturas com tempos de fogo mínimas, neste caso maiores que 90 minutos a respeitar, e o Tricalc também tem essa opção de poder considerar esses critérios. Existem depois muitos critérios de disposições construtivas de cada país, de cada norma que utilizem. Por exemplo, se utilizarem os Eurocódigos, o EC8 tem imensas disposições construtivas que devem ser seguidas. Os Eurocódigos têm muitas disposições construtivas específicas que devem ser construtivas. Se fizerem o cálculo de uma estrutura por um RSA, por um REBAP ou por uma recomendação brasileira, se calhar são completamente diferentes, ou pelo menos são diferentes, porque são critérios de normas diferentes. E o Tricalc, consoante a norma que escolham, ele próprio adapta as formas e as disposições construtivas à regulamentação que esteja selecionada nesse momento. Num projeto tão armado, lá está, ponto número 1, economia, simplicidade de execução, ou seja, um projeto económico. Ou seja, um projeto económico não começa no projeto, começa no próprio cálculo, anteriormente à elaboração das peças de projeto. O próprio cálculo, daí vem a grande economia, ou seja, uma solução bem estudada, uma solução funcional, é económica. A simplicidade de execução também é muito importante porque sabemos que em obra tudo é difícil e, portanto, se conseguirmos fazer uma estrutura com uma execução simples, uma implantação simples, é, por certo, menos propícia a ter erros e problemas de execução. Minimizar os tipos de aço e diâmetros e betões, ou seja, tentar evitar numa estrutura considerar muitos tipos de aço, considerar muitos diâmetros diferentes, considerar muitos betões diferentes. Pensa só, o caso dos diâmetros é uma coisa tão simples. Temos muitos diâmetros em obra, só o estaleiro que é necessário ter para ter os varões separados para não se misturarem. E a própria execução das peças, a atenção que é necessário ter a qual o diâmetro aplicado em cada local. Portanto, a restrição ao número de diâmetros, aos tipos de betões, tudo isso é importante. É claro que nós, em Portugal, por exemplo, seguimos a NP 206 sobre os tipos de betão e aço a utilizar em obra e, portanto, também como recomendação pode deixar que tentar sempre que possível, obviamente que o Tricalc faz o controle da fendiação, a aderência dos varões, mas sempre que possível tentamos sempre pôr o maior diâmetro dentro daquilo que entendamos, razoável, para termos o menor número de varões e, portanto, quanto menos varões, menos cortes, menos tempo de execução, menos armaduras para fiscalizar na execução, portanto, poderá ser, por certo, uma solução mais simples. A utilização de redes hidrossolares, pelo menos planos, também é muito interessante. Tem pouca tradição, por exemplo, falo por Portugal, da aplicação deste tipo de redes como armaduras para lajes, como armaduras para paredes, mas tem uma grande vantagem a nível de produtividade, de garantia do que está da qualidade da execução, porque basicamente será só estender as redes nos locais e, portanto, a fiscalização, digamos, resume-se à aplicação que está garantida que a rede é aquela e que está aplicada no sítio. Tudo isto é gerido nas opções de cálculo Tricalc, todas estas opções que eu acabei de mencionar, dará para controlar estes fatores todos. Já vou mostrar no programa estes temas, agora estou só a fazer um primeiro apanhado, depois a seguir já mostro onde é que estão estas coisas. Uniformizar a gama de espessuras e tamanhos de secções também é interessante. O Tricalc tem uma função de conjuntos, dá para agrupar peças em conjuntos, quer dizer que se tiver pilares num conjunto, basta mudar a secção para um, que todos estão nesse conjunto, são todos uniformemente alterados de secção. Portanto, é um tema interessante, ou vigas também, é interessante. E normalizar armaduras, fabricação em série. Isto é um tema também importante porque às vezes temos vigas que utilizam os mesmos diâmetros, até às vezes que há densidades de armaduras muito próximas, mas não são iguais. Ao não serem iguais, tem de sempre estar com muita atenção na execução e tem de fazer uma de cada vez. Se conseguir fazer que as duas, realmente, se o desperdício de armaduras é aceitável, então é realmente possível de pôr a mesma armadura pelo caso mais favorável nas duas. E essa situação é uma função automática que o Tricalc tem, que é a envolvente de armaduras. Permite fazer a envolvente, damos a tolerância e todas as peças que se encontrem dentro daquela tolerância no modelo automaticamente são uniformizadas. Estribos em vez de varões levantados, isso é uma solução que o Tricalc já considera, portanto, utilização de estribos e evitar sempre a colocação de varões levantados. Não duplicar a informação entre desenhos, isto é muito importante, que não sermos redundantes nos desenhos, não dar a mesma informação várias vezes em vários desenhos separados, porque depois se alterarem e tiverem de fazer alguma edição de desenhos manual, vão ter de ir a todos os desenhos e podem esquecer de algum.
Em Tricalc tudo isso é automático, basta mudar uma opção e alteraria em todos automaticamente, mas também nas opções de desenho você pode gerir para que não dupliquem a informação que põem num desenho, não a dupliquem depois no outro. Isso é uma opção que é totalmente controlável. Detalhar armaduras, detalhar emendas, amarrações e cruzamentos. Isso já o Tricalc faz, porque o Tricalc faz um nível de preparação de obra, portanto, basta tirar a informação com os detalhamentos de preparação de obra e tem essa informação. Definir em projeto. Definir em projeto. Não pensar ao sol. O que é que se quer dizer? Basicamente é que quando se está em obra, estamos ali debaixo do sol, debaixo de, às vezes, condições adversas, e tudo tem que estar definido no projeto. Não se pode estar à espera que em obra vão definir e vão pensar as coisas por nós. Portanto, nós como projetistas no projeto temos a responsabilidade de dar as indicações a seguir para a execução. Portanto, em obra as decisões devem ser só de execução e não de decisão a nível de temas de projeto. Portanto, isto são algumas ideias base, provavelmente todos os nossos colegas têm estas sessões bastante presentes, poderão realmente colegas mais iniciantes na área de projeto ser interessante, digamos, consolidar estas ideias. Bom, critérios construtivos. O Tricalc segue aquilo que a legislação que tiver selecionada indique. Portanto, se houver critérios na legislação de distâncias mínimas, distâncias máximas entre varões, distâncias mínimas e máximas entre ligações de elementos, entre ancoragens metálicas, ou seja, tudo o que é questões geométricas de ligações, de distâncias e que estejam definidos regulamentarmente, poderão ser e estarão consideradas pelo Tricalc. Também, não nos esqueçamos também que há, por vezes, critérios de secções mínimas, espessuras mínimas de laje, espessuras mínimas de paredes, espessuras mínimas de secções. Se a regulamentação tiver definido essas condições, assim os obriga. Por exemplo, recordo, o Eurocódigo 8 tem uma disposição interessante e que causa ainda nos dias de hoje bastante dúvida a muitos colegas, que é a questão de, quando há a inversão do momento ao longo da altura de um pilar, ter de se considerar que o lado mínimo da secção ser pelo menos 1/10 da altura. Ou seja, se estivermos a falar de um pilar de 3 metros de altura, 1/10 da altura, estamos a falar pelo menos 30, ou seja, a secção terá de ser maior que 30 centímetros. E a regulamentação não obriga a considerar secções maiores de 30. E o Tricalc dá a mensagem exatamente que a secção está inferior ao que a norma indica. Portanto, isso é um tema interessante e, portanto, mostra exatamente como está feita a implementação no programa. Distâncias de agrupamento de varões, distâncias de armaduras em função dos inertes. A norma portuguesa ANP 206 faz a referência dos inertes a utilizar, portanto, obviamente, de acordo com isso, todas as armaduras ficam condicionadas, as betonagens, portanto, tudo isso está também tomado em consideração no Tricalc. Amarrações e emendas em desenhos e medições, já conforme foi referido, o Tricalc faz um nível de preparação de obra com todo esse detalhamento. Recobrimentos mínimos também, há que fazer essa questão dos recobrimentos. Os recobrimentos depois terão muita influência na parte das comprovações ao fogo, terão também influência na parte das aderências de armaduras, em pilares, por exemplo. Portanto, tudo isso também está previsto. A nível de comprovação à fendiação, o Tricalc faz a comprovação à fendiação de elementos planos, de lajes, de muros, paredes, de vigas. Portanto, ou seja, vocês podem definir essa comprovação como opcional, ou seja, verifica ou não verifica um determinado limite de fendiação, condicionante, ou seja, põe um limite e o Tricalc vai verificar se é ultrapassado esse limite e onde é que ele é verificado, onde é que ele é ultrapassado, e também reforço, ou seja, se for ultrapassado e vocês não querem que seja ultrapassado, o Tricalc tem a possibilidade também de fazer um reforço das armaduras para tentar fazer a verificação pelo limite de fendiação que tenham indicado. Como em várias normas se definem estes critérios de fendiação e estão sempre normalmente associados à agressividade do ambiente que está nessa face do elemento. Ou seja, por exemplo, às vezes uma parede, se for uma parede de fronteira de uma piscina, poderá ter de um lado água, do outro lado pode ter terreno e, portanto, podemos dar até diferentes graus de fendiação, de limite de fendiação de um lado e do outro. A nível da parte de disposições construtivas, conforme estava a dizer, lá está, reforço de proteção para comprovação ao fogo e disposições construtivas de dimensionamento de arrematação, por exemplo, como foi o Eurocódigo 8. Pronto. Agora, em termos de trabalho de um projeto no Tricalc. Bom, a sequência de trabalho em Tricalc. A localização geográfica da estrutura. É um dos primeiros pontos iniciais, porque isso vai condicionar qual é que é a regulamentação que vão utilizar. Se houver sismo, quais é que são as condições de sismo dessa zona geográfica. Se houver vento, quais as condições de vento dessa zona geográfica. Portanto, são temas que são logo definidores para a estrutura.
que materiais vão aplicar, que recobrimentos vão definir, que inertes vão definir. Isso lá está. Outra vez também está definido de acordo com a zona geográfica, se for uma zona costeira, se for uma zona interior, se for uma zona seca, poderão definir recobrimentos diferentes. Os inertes poderão ser às vezes condicionados por alguma regulamentação, como no caso da NP 206, ou por outra condicionante de que inertes é que estão disponíveis no local. Materiais que vão utilizar, lá está, podem também definir um material inicial, depois com o projeto podem ter a tendência de alterar esse material, para um material melhor, por exemplo. A agressividade do ambiente, normalmente, outra vez, de acordo com a zona geográfica, também será condicionante, distinguindo, por exemplo, uma zona litoral de uma zona interior, por exemplo. Tipo de obra e suas condicionantes, combinações, ações que vão ser introduzidas, por exemplo, de acordo com o tipo de obra, se é uma obra de habitação, se é uma obra industrial, vou ter combinações de ações que poderão ser diferentes, ou poderei ter ações introduzidas de valores diferentes, ou sobrecargas diferentes. Portanto, tudo isso é muito importante, um grande rigor na definição de ações. A máxima será sempre que um sobredimensionamento de ações implica, obviamente, um sobredimensionamento do resultado. Portanto, devemos ser muito rigorosos na definição das ações. Verificação da geometria. Normalmente, quando temos uma geometria concebida, definida, carregada, com ações e com as suas definições geométricas de secções também, podemos verificar se a geometria está correta. Isto é uma ferramenta que o TriCalc tem que verifica a coerência da solução do modelo geométrico que está a ser testado. Essa coerência é verificada também depois no cálculo. O TriCalc faz também uma verificação de equilíbrio de nós, para verificar se todos os nós fecham o equilíbrio a zero e também se todas as ações equiparam com as reações, se não há perda de ações ou reações no modelo, por, às vezes, a existência de um mecanismo estrutural a funcionar dentro da nossa estrutura. Organização de projeto, detecção de pórticos, nome automático de barras. Bom, não vou passar mais slides, vou passar já ao TriCalc e aí vamos então verificar então estes temas que acabámos agora de falar. Bom, temos então aqui o TriCalc. Vamos então abrir aqui uma estrutura simples, vou fazer aqui uma coisa muito simples, só para exemplificar os processos. Vou criar aqui, por exemplo, a sessão técnica 6, okay? E vou criar aqui uma coisa muito simples, só para exemplificar um procedimento de trabalho. Por exemplo, uma mesa, por exemplo, um vão por exemplo, de 5 metros, um vão de 4 metros, uma altura de 3, outra altura de 3, e, por exemplo, um vão de 4 metros, um vão de 5 metros, um vão de 4 metros, outra direção. Ou seja, fiz aqui uma rede muito simples, uma rede ortogonal. Temos aqui então várias vistas dessa mesma rede. Vou, por exemplo, dar secções a esta estrutura, secções e dados. Vou então definir aqui uma secção, por exemplo, então, de 25 por 25 para toda a estrutura. Okay? O TriCalc tem uma função de pré-dimensionamento, eu só não utilizei agora porque não tenho ainda nenhuma carga aplicada. 25-50, vou aplicar aqui uma secção 25-50 agora só para vigas. Desligo os pilares, tudo 25-50 em vigas. Posso ligar aqui a renderização, para vermos então o que está aqui feito. E temos aqui esta estrutura criada. Vamos pôr aqui no piso de baixo, temos 3 pisos, aqui 0, 300, 600, estamos a falar em centímetros. Vamos pôr aqui na geometria umas sapatas isoladas. Vamos pôr aqui uns lintéis de fundação, vamos converter as barras que lá estão para lintéis, ou seja, vigas de equilíbrio. Vamos então colocar aqui no piso 300 uma laje, por exemplo, introduzir uma laje aligeirada, marco aqui uma laje aligeirada 1. Vou definir aqui então um tipo de laje que posso aqui selecionar de um fabricante. Estes fabricantes são livres, podem criar fabricantes novos, podem editar os já existentes, portanto podem fazer aqui as alterações que necessitem às bases de dados. Buscar aqui uma laje, por exemplo, com 20 cm, com bigota dupla, neste caso. Pôr aqui uma carga permanente 3 sobre carga de utilização 2 e introduzir esta ação, esta laje aqui no piso. Vou fazer uma laje com as bigotas todas na mesma direção, não é importante estar agora a otimizar. Okay? E no piso de cima faço aqui então uma laje maciça. Até vou ligar aqui para se ver aqui a marca de água ao resto da estrutura. Agora no piso de cima pôr aqui uma laje, introduzir uma laje maciça. Não, uma laje maciça 1, carregamento permanente, sobrecarga de utilização, mais de uma carga, às vezes pode haver mais cargas na laje, em toda a laje. É claro que depois podem definir cargas superficiais localizadas em algum local que necessitem, por exemplo, às vezes nas zonas das varandas, de terraços, terem aquela faixa de metro com sobrecarga adicional, cargas de paredes, podem também querer definir. Eu, neste caso, pus ali 3 permanente, um pouco a simular que já haveria peso de paredes distribuídas. Ok, esta laje fosse fungiforme, basicamente não teria vigas, pronto, podemos estar aqui uma zona meio fungiforme, meio maciça. Pronto, verificar então a geometria. Verificar a geometria. Ok, cá está.
Pronto, pede aqui para renumerar, vamos lá então renumerar e vamos lá então verificar outra vez a geometria. Ok, geometria correta. Portanto, a estrutura estaria pronta a calcular. Agora, aquilo que estava a dizer da localização está aqui. Aqui no programa temos as preferências do projeto, em que vocês podem selecionar o idioma de trabalho do programa, mas lá está, em primeiro lugar, a regulamentação. Qual é que é a regulamentação que vão utilizar para o cálculo? Qual é que é a classificação de botões que vão utilizar? Qual é que é, em termos de armaduras, a gama de armaduras autorizada? Por exemplo, se tivessem fazer um projeto para o Brasil tem diâmetros específicos, que são as conversões de polegadas por milímetros. Em Portugal seriam, por exemplo, estes diâmetros, por exemplo, o diâmetro 14 seria um diâmetro opcional para Portugal. Ou seja, são temas que têm a ver com a zona geográfica. Em Portugal, já agora explica, não há o diâmetro 14 normalmente porque comercialmente não existe disponível. Mas, por exemplo, se viermos a fazer um projeto em Espanha, sim, já existe este diâmetro 14 para se poder adquirir e utilizar. Em termos de sistema de unidades, a mesma coisa. Há países em que trabalham no sistema internacional, de newtons, mas há países que também trabalham no sistema MKPS em kg. Portanto, podem também fazer essa seleção nesse momento. Estas são as preferências gerais do programa. Como definiram também, de acordo com o que estava ali indicado, de acordo com as ações, podem definir as cargas que atuam na estrutura. Nós já definimos aqui umas cargas superficiais sobre as lajes, mas podiam pôr cargas contínuas em barras, contínuas em planos de lajes ou paredes, assentamentos de apoios, impulsos de terrenos e fluidos, ou seja, havia toda uma série de ações que poderiam aqui caracterizar. Depois também lá está, nas opções poderiam indicar se a estrutura está submetida ao vento, se a estrutura está submetida ao sismo, qual é que é o método de sismo que querem utilizar, se querem usar espectros editados, se querem usar espectros da regulamentação. E depois as combinações que vão utilizar, as combinações automáticas ou explícitas. Automáticas é o programa que cria as combinações com base na regulamentação, explícitas são vocês que podem criar e modificar packs vossos de combinações. E aqui, de acordo com a utilização, de acordo com o tipo de edifício, podem alterar os coeficientes de combinação, podem alterar os coeficientes de segurança por cada ação que estejam a utilizar. Portanto, o Tricalc, quando vocês usam as automáticas, ele detecta o que é que vocês colocam no modelo. Se, por exemplo, colocassem lá uma carga móvel, por exemplo, com 5 posições de carga móvel, bastaria ativar aqui 2, 3, 4, 5 posições, introduziam a carga na estrutura, o Tricalc automaticamente faria combinações com cargas móveis. Se puserem cargas de temperatura, variações de temperatura nas lajes, nas paredes, o Tricalc automaticamente fará isso. Imagina que tem um edifício com 37 metros de comprimento. Segundo a norma portuguesa, acima dos 30 metros têm de tomar uma decisão. Ou põem junta de dilatação para partir em corpos não maiores de 30 metros, ou então não põem junta e analisam a estrutura à temperatura. Portanto, essa situação é possível. Portanto, se eu pusesse ações de temperatura, o Tricalc automaticamente entraria com as combinações de temperatura para fazer então o cálculo. Portanto, isto são opções que podem tomar em qualquer momento e para ajustar a vossa estrutura. Portanto, como eu disse, as preferências do programa, a verificação da geometria, a definição de ações. Depois, no slide, dizia-se aqui que tínhamos aqui então a possibilidade também de organização do projeto, detecção de pórticos e nome automático de barras. Então quer dizer que eu posso chegar aqui agora à estrutura pórticos e mandar que o programa procure pórticos de alinhamentos na estrutura, pórticos automáticos. Estes pórticos podem ser criados por ordem, seja pórtico 1, 2, 3, 4, por uma direção qualquer que vos interesse, pelo número das barras, ou então por uma quadrícula de alinhamentos, que coloca direções, letras alinhadas segundo X+, números alinhados segundo Z+, o sistema de eixo geral do programa. Ou seja, números numa direção, letras noutra direção. Podem também mandar pré-definir planos, quer dizer, depois podem obter desenhos dos planos dos pórticos que vocês mandam gerar. Um pórtico é um elemento de altura finita e comprimento finito. Ou seja, quer dizer que vocês podem começar um pórtico num ponto qualquer da estrutura e acabar no ponto que quiser. Não é preciso ir de ponto a ponto da estrutura, pode ser só apenas uma zona da estrutura. E não precisa ser vertical em toda a vertical do projeto. Pode ser só um troço em altura do projeto. Ou seja, se quiserem em algum momento depois isolar vistas nesse sentido, o pórtico é uma excelente opção para esse caso. Cota de definição, vou dizer que a cota principal de definição será aqui a cota 300, que é a cota onde dá mais informação. E outra coisa interessante, ângulo máximo entre planos. Se tivermos até ao máximo 45 graus, neste caso por 15, duas vigas, por exemplo, a constituir um alinhamento, mas tem um desvio até ao limite que eu aqui indique, o programa considera que é um pórtico único. Desenha o pórtico quebrado, mas depois, quando for desenhar as armaduras das peças, desenha-as planificadas. Ou seja, é uma vantagem bastante grande a nível de utilização. Portanto, mandei gerar e cá está aqui na caixa dos pórticos o pórtico 1, o pórtico 2, o pórtico 3. Agora o A, que era este aqui, o B, o C e o D. Pronto, temos aqui os pórticos da estrutura. Ou seja, se quiserem em qualquer momento ver algum pórtico, podem-no ver isoladamente na estrutura. Também, se quiserem criar um pórtico novo manual, também podem fazer. Vou fazer aqui um pórtico novo, chamado pórtico AR. E este pórtico AR, vou dizer que começa daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui.
Pronto, ou seja, fiz aqui um pórtico e conforme vem até era possível limitar a cota superior e cota inferior por algum limite de alturas que nos interessasse, mas está aqui o pórtico AR, ou seja, se eu precisar às vezes de isolar um bocado da estrutura, a definição de pórticos também é muito interessante para tirar estas imagens. Não só às vezes para ilustrar um projeto, para ver um gráfico de deformações, para ver um gráfico de elementos fatores, podem ver em qualquer uma destas vistas esta informação. Okay? A nível de pórticos. A outra informação que também se dizia lá no slide era a questão da organização das peças com nomes. Neste momento as peças não têm nenhum nome em específico, têm só a secção. Podem ter a sua numeração interna indicada, a numeração interna de cálculo, mas isso não interessa para um projeto. Para um projeto, o que nos interessa nas barras, por exemplo, temos aqui em barra, nomes automáticos. Automaticamente dar nomes às peças. Então, os pilares, por exemplo, começarem por P. P1, P2, P3, ou então por quadrícula de alinhamentos. Ou seja, letras numa direção, números na outra. Ou seja, fica, por exemplo, o pilar B7. É o pilar que interseta o pórtico B com 7. Ou seja, podem fazer esse tipo de gestão. Aliás, peço desculpa. Esta aqui, que eu estava a explicar, é a retícula de pórticos, que é realmente fazer a direção dos pilares organizados pelo nome dos pórticos. Aqui, quadrícula de alinhamentos, também põe os pilares por alinhamentos, ou seja, alinhamentos numa direção, e na outra, pilar A1 é o que está na interseção do A com 1. Pronto, é essa a lógica de utilização. Atribuir o nome do pilar à sapata, ou seja, ser a sapata do pilar 1, a sapata do pilar 2, por exemplo. E no caso das vigas, também podem dar nomes às vigas ou vigas de laje. Podem também dar nomes aos lintéis e vigas flutuantes, diferentemente. E também podem renomear por plantas, ou seja, por exemplo, vigas do piso 2 são as vigas 200, as vigas do piso 3 são as vigas 300. Ou seja, o programa automaticamente poder definir o que é que são pisos e automaticamente ele faz essa lógica, tipo numeração de quarto hotel. Tudo o que é piso 4 começa por 400 e qualquer coisa. São opções de identificação. Vou então criar então aqui a numeração, a identificação conforme vem P10, okay? P7, ou seja, todos os pilares de cima a baixo agora assumem a mesma nomenclatura. Portanto, P10 de cima a baixo. Okay? E as vigas tivessem nomes da mesma forma. As vigas é um bocado por opção de cada projetista se quer identificá-las ou não, porque as vigas estão já identificadas. Por exemplo, este pórtico A, estas são as vigas do pórtico A na cota 300. E estas aqui são as vigas do pórtico A na cota 600. Ou seja, esta viga está já perfeitamente identificada conforme vê lá pórtico A e pela cota em que ela está. Portanto, basta ter uma planta, um desenho de uma planta, por exemplo, vem aqui a desenhos, ver o plano, por exemplo, 300 em forma de desenho, e cá está o nosso plano 300, e temos aqui os pórticos. Este é o pórtico D. Portanto, esta viga está claramente identificada com o pórtico D. Os pilares estão identificados também com o seu número. Portanto, é claríssima a lógica da definição. Se eu vir o desenho desta viga, vir o P10, o P11, sei claramente como é que a viga vai ser montada e posicionada. Portanto, ter mais um nome para a viga, podem não colocar se assim entenderem, mas não é de todo obrigatório. Pronto. Então, isto são as funções que estavam aqui identificadas de organização de projeto. Depois a seguir temos a sequência, o workflow Tricalc. Temos aqui as opções de cálculo gerais e particulares, ou seja, dá para dar opções de cálculo gerais para toda a estrutura ou particulares peça a peça. Isto é muito importante para otimizar armaduras. Vocês conseguem otimizar numa estrutura de grande dimensão as armaduras diferentemente por cada zona. Às vezes temos lá zonas com vão de 7 metros numa estrutura, mas temos outra zona com vão de 3. Eu não vou dar as mesmas opções, mesmos critérios de armaduras para ambas as zonas. Portanto, podem fazer essa diferenciação. Apoio das medições para otimização das densidades de aço de ambos utilizados. Interessantíssimo porque vocês, quando calculam uma estrutura, podem logo ver as medições e verem qual é que a densidade de aço que têm nas secções. Porque têm o volume tão, têm os quilos de aço, conseguem rapidamente tirar as densidades dos elementos por pisos, por edifício total, por tudo o que quiserem, como quiserem analisar. E com isso, tomar decisões. Realmente, se vocês veem que têm muita densidade de aço, pode ser interessante aumentar secções de betão. Se, pelo contrário, têm densidades muito baixas, podem reduzir secções de betão porque estão a desperdiçar a resistência do betão. Envolvente de armaduras, já indica isso, portanto, é uma das ferramentas que temos aqui no Tricalc, vou já mostrar aqui. Vou meter a calcular esta estrutura, portanto, fazer aqui o cálculo. Aqui tem também os materiais, conforme eu tinha já referido a importância de definir materiais. Tipo de betão, tipo de aço, que vão utilizar para o betão armado. Okay? E também o caso de algumas regulamentações em alguns países, alguns projetistas também assim o querem, por exemplo, utilizar classes diferentes de aço para o que são armaduras principais e o que são armaduras transversais, usarem classes diferentes de aço se quiserem. Para perfis metálicos, quais é que são os tipos de aço? Para perfis de madeira, qual é que é o tipo de madeira e classe resistente à madeira que estão a utilizar. Alvenarias, reforços em alvenarias, por exemplo, também.
e alumínio também, que o Tricalc também calcula secções de alumínio. A parte de conectores também, quais tipos de conectores que vão utilizar e as classes resistentes que têm aqui, tipos de aço. Bom, meter então calcular, cálculo automático, calcular uma vez, calcular as armaduras, as fundações, as lajes, as armaduras e a tabela de fabricação. Pronto. Isto basicamente o que está a fazer é seguir as opções que estão aqui neste lado, canto inferior esquerdo, aqui definidas. Estão opções aqui definidas que foram definidas para o cálculo das peças de betão, para o cálculo das fundações, para o cálculo das lajes. Portanto, nada disto é calculado pelo programa automaticamente por auto-iniciativa ou por inteligência artificial. Neste caso, é mesmo pelas definições que o projetista quer. Como é que o projetista quer armar as peças? Vamos ver então estas opções. Temos então aqui a tabela global de fabricação, que é o Tricalc a transformar toda a estrutura numa base de dados. Ou seja, toda a estrutura fica em base de dados, o que quer dizer que, se eu quiser, por exemplo, filtrar ferros 16 em pilares no piso 3, com determinado comprimento, é possível então fazer essa leitura. Temos aqui algumas peças que não verificam, há duas peças de tormato que não verificam de pilares e vigas, e há em lajes gerais, o tipo de laje que nós selecionámos não está a verificar, portanto, está a dar essa mensagem. Mas temos aqui o cálculo dos restantes elementos, dará para ver. Se quisermos ativar aqui a representação de armaduras de montagem, portanto, conseguimos logo ver em 3D essa informação. Posso aqui ver que temos já cá as armaduras desenhadas dentro das peças. Podemos, nas opções do render, se calhar pôr o render com a transparência do botão mais clara para que se veja melhor essa leitura. Pronto, cá estão as armaduras. E até podíamos, por exemplo, fixar aqui, por exemplo, quer ver aqui o pórtico D. Portanto, temos aqui só o pórtico D agora. E, por exemplo, analisar, lá está, a densidade das interseções. Por exemplo, vê-se aqui o dobrar do varão do pilar para seguir para o piso seguinte. Por exemplo, se eu puxar aqui agora o outro pórtico na outra direção, cá está, a interseção dos varões. Portanto, como é que é feita, ou seja, qual é que é a densidade que há no nó? São nós densos ou não? Por exemplo, aqui, se calhar pegando aqui no nó mais central, vê-se aqui já as amarrações de armaduras que foram consideradas aqui neste ponto de apoio. Pronto, tudo isto são critérios que podem agora gerir. Em termos desta leitura, desta informação, se quiséssemos ver estas peças agora, por exemplo, ver aqui o gráfico, por exemplo, o andamento dos esforços sobre menos fatores, por exemplo, sobre estas peças, era possível, obviamente, ver a justificação das armaduras lá colocadas também diretamente com os esforços que estão aplicados em cada uma delas. Okay? Haveria então estas possibilidades de análise também. De qualquer forma, isto também pode ser visto tudo também em modo de desenho, ou seja, podemos vir aqui à parte de desenhos, ver aqui um pórtico, por exemplo, quero ver aqui as armaduras especificamente deste pórtico aqui. Este pórtico está daqui do lado direito. Pico e aparece então aqui a armadura da peça. Portanto, temos aqui as armaduras colocadas, armaduras superiores, armaduras inferiores. Vemos aqui também os critérios de amarração que foram utilizados. Por exemplo, vemos que foi usado um varão contínuo até aqui e como chegou aos 10 metros, já precisava de 12 metros para fazer o restante, passou para um outro varão para a viga seguinte. Havia outros critérios, vocês podem nas opções de armaduras, lá está, isto é uma regra no Tricalc, quando vocês estão a ver um desenho, 90% das funções que precisam estarão no botão direito do rato. Então têm aqui opções, e nestas opções podem, por exemplo, alterar aqui nas barras, que é o que estamos aqui a ver, o critério que foi utilizado. Portanto, comprimento máximo dos varões estão a 12 metros. Aplicar também à montagem esta regra. Pronto, eu posso desligar esta opção e o programa não segue isto para a armadura de montagem, ou seja, faz cada viga montada independentemente. Isto, a nível de industrialização da construção, é interessante porque permite que cada viga seja montada em estaleiro e depois seja só colocada em obra, portanto faz as emendas em cada troço. A outra forma era uma viga quase de 11 metros que tínhamos aqui com uma armadura contínua. Vamos aqui ver então outro piso, a ver se temos aqui algum piso com um bocadinho mais de armaduras, alguns reforços. Aquela ali que tinha uma cruzinha vermelha, está indicado então que tem um erro. Portanto, no cálculo, ver erros, isto aqui era um erro de fissuração, ou seja, nem sequer era um erro de resistência, é um erro de fissuração. Porquê? Porque eu mandei armar a peça com ferro 16 e vê-se claramente que 16 que é sobredimensionado para este caso. Portanto, se calhar poderia mandar armar com um ferro de diâmetro menor e o programa colocaria mais reforço e com isso até resolveria o problema da fissuração. Aqui temos o caso de uma viga mais armada, esta sim parece justificar a utilização de ferro 16. Então vemos aqui, 16 de montagem, 3,12 de reforço, 2,12 de reforço aqui em baixo. O programa colocou 3,12 de reforço todos iguais porque nós temos nas opções de cálculo exatamente indicado isso, agrupar grupos de 3 ferros. Se eu mandasse agrupar só em grupos de 2, ficaria então 2 ferros de 12 e sobraria mais um de 12 que poderia ficar com um comprimento mais curto. Portanto, ok, otimizaríamos a armadura.
mas se calhar estaríamos a complicar a execução porque estaríamos a fazer por um varão um pouco mais curto, uma poupança mínima de material, quando obrigaríamos a ter um maior controle de quem executa para fazer aquele comprimento diferente, quem fiscaliza para verificar se está bem posicionado. Ou seja, tudo isso, se calhar, não valeria a pena a vantagem de ter as peças iguais. Em termos de critério, também existe, por exemplo, critério de considerar, por exemplo, aqui nas opções, aquele critério de considerar, por exemplo, a questão do comprimento máximo de varões à armadura-montagem. Por exemplo, no caso daquela viga inicial, em que tínhamos as emendas feitas nos apoios, vamos aqui ver, por exemplo, era o caso, acho que era do pórtico 1, se não estou em erro, se não era este, era outro aqui próximo, era o 3. Era este que estávamos a ver. Por exemplo, temos a ver que com o varão contínuo, ele está a fazer aqui a emenda neste ponto. Mas podemos nas opções, por exemplo, dizer que queremos que a sobreposição da armadura superior não se faça no nó, até para descongestionar o nó de mais dois varões que lá estiverem. Então, por exemplo, fez aqui a meio. Ou seja, a armadura superior foi feita a meio vão, não foi feita num apoio. Portanto, isto são opções que vocês podem controlar como é que são as regras de armar as peças. Também existem imensas opções de representação, por exemplo, desenhar os estribos. É essencial, portanto, há colegas que não gostam de apresentar os estribos desenhados literalmente, ou seja, com a sua representação real, querem apenas ter as linhas de chamada com os estribos desenhados cá em baixo. Okay? Se calhar muita gente está a estranhar porque é que o Tricalco fez ferro 16 a 30. O Tricalco fez ferro de 6 a 30 nos estribos, porque fez a verificação à fendiação. A nossa regulamentação obriga a impor distâncias máximas de espaçamento de estribos para o caso de não se fazer a comprovação à fendiação, ou para dispensar essa verificação. Mas como no Tricalc existe nas opções de cálculo essa possibilidade, cá está, fendiação, cá está, então é possível então definirem esse critério. Cá está também aqui para o caso de pilares e vigas, controle de recobrimento para pilares para vigas, controle de granulometria dos inertes a utilizar, portanto tudo isto está definido pelo projetista sobre como é que se vai considerar para cálculo esse tema. Depois, a nível de opções, também tem a hipótese, por exemplo, de desenhar os estribos, desenhar a secção dos pilares. É muito interessante, porque lá está para estar a análise da densidade. Eu vejo qual é que é a armadura que está no pilar e posso ver qual é que é a armadura que está na viga. E dessa forma ter uma leitura se entendo que esta solução é compatível da viga com o pilar. Ou seja, se há aqui alguma concentração exagerada ou não de armaduras que possa ter necessidade de optar por uma outra solução diferente. No caso desta representação, vemos que a secção da viga aparece aqui de lado. Aparece de lado com a informação do seu tamanho, apesar dela também aparecer aqui em cada tramo, aqui no interior. E aparece também com a identificação aqui do estribo e a quantidade também de 45 vezes 6, ou seja, 45 estribos de 6 com este comprimento. Esta informação, por acaso, é o corte A, é igual em todas as secções, é idêntico, mas poderia, por exemplo, nas opções, haver necessidade, por exemplo, de quererem considerar, por exemplo, o corte desenhado em todas as secções. Pronto, e havia esta possibilidade de desenho, cada secção ter o seu corte. Também havia nas opções a possibilidade de desenharem, por exemplo, a secção na face do pilar. E, portanto, dessa forma, terem aqui as secções em cada uma das faces, ou seja, princípio, meio e fim, desenhadas sempre como secção. Também podiam optar por um outro tipo de desenho. Neste caso, este desenho aqui faz uma leitura de armaduras, digamos, com o varão, com os comprimentos parcelares e o comprimento total. Tem leituras de comprimento de determinada forma. Aqui tem outra forma diferente de apresentar as armaduras, em que, por exemplo, coloca o varão com o comprimento aqui, total, e depois tem aqui a parte 43, asterisco 44, por acaso aqui foi por 1 cm, que é a amarração que ele precisa de 44, mas só acaba em 43, okay? Descontando os recobrimentos, tudo isso, por acaso aqui mesmo por 1 cm. E depois 0,9 é a distância que vai daqui desde a dobragem até ao eixo do pilar. E depois vem então o outro comprimento até ao outro lado. Ou seja, tudo está tudo cortado e tudo definido. Porquê que o programa usou 44? A nível de comprovação, ele utiliza aquilo que são as dimensões que a regulamentação exige. Depois podemos, obviamente, alterar, porque existe sempre a hipótese de retocar armaduras, montagens, estribos, reforços. Há a hipótese de fazer alterações às armaduras utilizadas. Agora, e peritagem também, se houver alterações, a peritagem. No entanto, aquilo que é usual é quando há necessidade de fazer alterações, faz, por exemplo, através de opções de cálculo. Vou fazer aqui um exemplo. Já vimos que esta viga, aparentemente, está bastante sobredimensionada. Não leva um único reforço. Ferro 16 é mais do que suficiente. Fazendo a peritagem desta armadura de montagem, que aqui está, por exemplo, a superior, peritagem, okay. Vemos aqui que a armadura superior, área de aço real, resistente e a necessária. A relação da necessária com a resistente, temos aqui o máximo de 37%.
vamos aqui ver, mais 37% foi o máximo para a armadura superior. Para a inferior, vemos aqui 12%, 37%, ou seja, muito mal aproveitada esta armadura. Vemos que as necessidades de armadura, temos aqui 4 cm² de área de aço, quando só precisávamos de 1,5. Portanto, poderíamos então alterar esta solução, por exemplo, pôr aqui ferro, se fosse ferro 10, peritar, válido, 95% com ferro 10, e daria, ok. Poderia então guardar esta solução e testar e verificar se dá ou não dá. Agora, é claro que esta alteração não é muito lógica, porque eu se for fazer este trabalho aqui, tinha de fazer este trabalho para todas as peças, perco imenso tempo, não é viável. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou às opções de cálculo, gerais, como isto é um critério geral, vou fazer o seguinte. Vou fazer este critério para armar a viga. As vigas já vi que ferro 16 ou ferro 10 até parece-me suficiente para armar estas vigas. Vou pôr assim, a armadura de montagem das vigas ferro 10 e se for necessário a armadura de alma começa a partir de ferro de 8. Já que estou a colocar esta armadura de montagem, quero que ela seja resistente, quer a superior, quer a inferior. Permite armar em 2 camadas? Não. Não. Vou optar por não. Vou optar por não porque vou deixar esta cartada para depois. Ou seja, vou tentar armar as peças sem fazer agrupamento de varões, ou seja, fazer 2 camadas de armaduras numa face. E, portanto, tentar armar as peças com armadura só numa face. Só numa camada, por cada face. Depois, se não conseguir, sei que tenho esta cartada na manga, que ainda posso permitir mais um bocadinho de armadura com esta opção. Reforços. Só quero reforçar as peças entre ferro 10 e ferro 12, não quero mais do que isso. Com esta armadura tão ligeira, eu não quero usar mais do que 4 varões por face. Ou seja, é o máximo que eu quero autorizar. Eu vou pôr 3 varões por face, é o máximo que eu quero autorizar de reforço. Ou seja, pode levar as montagens e no máximo até mais 3 varões, se lá couberem, se não ultrapassar quantias de armaduras, etc. Os pilares, também vou dar aqui os pilares para esta estrutura, entendo que nunca precisa mais do que ferro 16. Okay? 12 a 16, mínimo 12, máximo 16, critério pessoal. Claro que o programa permitiria 10, permitiria pôr 32 se quisessem, mas não me parece lógico. Ou seja, vou tentar armar os pilares entre ferro de 12 e 16. Quero obrigar que as 4 faces sejam iguais, porque os pilares são quadrados 25 e 25, conforme eu disse, então quero obrigar que sejam iguais. Não quero que haja uma densidade de mais do que 5 varões por cada face, ou seja, 2 nas esquinas e mais 3 no meio. É o máximo que estamos aqui a autorizar. Em termos, por exemplo, das emendas de armaduras, eu, por exemplo, posso aqui alterar a tabela de comprimento de emendas. O programa pode seguir a norma, conforme está definido, mas também pode ter uma tabela vossa de comprimentos. Por exemplo, a norma obriga a ter uma emenda de 23 cm, mas eu quero que ele ponha 30. A norma obriga que, para ferro de 6, a emenda vai ter de ser, por exemplo, 28. Mas eu quero que ele, por exemplo, ponha 30. Aqui, se tinha de ser 37, eu quero que ponha 40. Ou seja, podem aqui identificar quais é que são os comprimentos que querem obrigar a utilizar através de uma obrigação que vocês definam, uma tabela que vocês definam. Estribos a utilizar, por exemplo, vigas, estou a permitir estribos de 6 ou de 8. Pilares, só estou a permitir estribo de 8, por exemplo. Espaçamento mínimo, máximo. E depois as comprovações de flecha a verificar e outras comprovações que são necessárias para, obviamente, mencionar as armaduras. Eu não estou a especificar muito estes temas depois da parte de comprovações, porque isso já foi falado em muitas sessões técnicas. A sessão de hoje é mais para os desenhos, portanto vou falar naquilo que interessa para desenhos. Okay? Então vamos recalcular outra vez, fazer aqui um cálculo automático, mas vou só calcular as armaduras e, obviamente, ao calcular armaduras vou ter que calcular fundações outra vez. Porquê? Porque ao recalcular as armaduras, as fundações vão ter de ser retestadas por causa da amarração com os pilares. Pronto. Ainda temos ali algumas peças com erros, cá tínhamos 8, agora por cá temos 7, mas temos aqui a ver que erros é que são, listar erros, e cá estão. Resistências em plantas, é agora que estava aqui mais à procura. Estas peças têm resistência em planta, falta de armadura longitudinal. Não são muitas, se forem ver, porque há aqui peças repetidas. A peça 38, a viga 38, é repetida várias vezes com várias mensagens. Resistência genérica, fletor, problema de fletor, falta de longitudinal. Resistência em planta também é falta de armadura longitudinal também. Então podemos dar agora opções particulares para isto, para estas peças. Então, por exemplo, podemos aqui selecionar diretamente, se quisermos, estas peças independentemente, ou podemos até dar opções particulares para todo um pórtico, para toda uma cota, ou para conjuntos de elementos que vocês queiram criar, conforme prefiram. Neste caso, como estão peças independentes de vigas, vou dar aqui diretamente uma opção particular. Esta opção particular que vamos aqui atribuir vai ser a seguinte. Então, estas que não armam com ferro de 10 de montagem e reforço até 12, vou permitir ferro 12 com reforço até 16, até ao máximo de 3 varões de reforço como máximo. Manda então dizer OK, e retesta então o cálculo com este novo critério. Ou seja, quer dizer que eu sei que estas peças que estão aqui nesta lista são as peças mais forçadas da estrutura, e neste caso não há mais erro nenhum. Já agora quais é que eram? Eram estas aqui. Estas aqui eram as peças mais forçadas que a estrutura tinha até este momento. Portanto, neste momento já não há erro nenhum porque ficaram solucionadas. Portanto, então quer dizer que não tenho erro nenhum no cálculo de armaduras
e as armaduras estão com aqueles critérios que acabámos de impor. Vamos lá espreitar então. Desenhos de pórticos. E cá está. Vamos pôr outra vista. Vou pôr aqui esta opção aqui. Há quem goste também deste tipo de desenho, ou seja, as armaduras desenhadas separadamente da viga. Há quem goste deste desenho sem os pilares, para se fazer mais pequenino. Estão a ver? E também podem desenhar isto, que é haver uma escala diferente para a altura das vigas, uma escala zerada, ou seja, a viga vai estar 5 vezes maior que a realidade. Neste caso 5 se calhar demais, vou pôr aqui só 2 vezes e meia maior. Ou seja, exagerei a escala vertical da viga para mostrar claramente as armaduras que estão lá dentro. Podem não exagerar, mas o que faz isto é desenhar. Pronto. Fica aqui muito apertado, obviamente, se for assim só a escala real, por aqui 1,5. Ou seja, dá para fazerem então uma escala em que desenhem as vigas já identificadas aqui dentro da peça. É uma opção também. Uma muito utilizada é esta, claramente, que aquela inicial que eu estava a utilizar, em que se desenha a secção da viga fora da viga e, caso haja repetições, só desenha uma vez. E também existe a hipótese de controlar a escala da viga ser diferente da escala do desenho do pórtico. Ou seja, o pórtico está à escala 1,50, nas opções está dito isto, escala 1,50 aqui para o pórtico, e nas barras está-se a utilizar 2 vezes e meio para a secção, ou seja, escala 1,20 para as secções. Também aparece aqui um texto identificativo das patilhas, por exemplo, 031D, que é da dobragem, mas também esse texto é opcional. Podem não pôr nenhum texto, como podem colocar aqui, por exemplo, outro texto qualquer que queiram, patilha, não pôr nada, portanto, podem definir essas condições aqui nas opções. Portanto, temos aqui uma série de opções de personalização de desenhos que podem aqui utilizar. Okay, vou tirar aqui a secção na face do pilar, portanto ficamos só com a secção a meio, esta e esta. Neste caso temos aqui uma secção A, uma secção B e uma secção B, que também é igual. Portanto, estão aqui ao lado a A e a B desenhadas. Agora, isto estamos a ver aqui é o pórtico 1 na cota 300. Vou chamar aqui o pórtico B na cota 600. Estão a ver? Pórtico B na cota 600. Ou seja, vocês podem ver aqui, agora em cada peça, que armadura é que deu. E se precisarem de retocar armaduras, podem sempre fazer a retocagem. Okay? Retocar montagens, estribos ou reforços. Até podem acrescentar mais armaduras, mas lá está, não é muito usual terem essa necessidade. Isso talvez possam no fazer particularmente, mas não como um processo geral para todas as peças. A retocagem manual é uma situação muito pontual quando querem fazer algo diferente que nas opções de cálculo não tenham criado. Okay? Em termos de densidade de armaduras, não se faz esse trabalho. Eu vejo aqui 2 ferros 10 e aqui 3 de 10 de reforço, ou seja, quero pôr 2 de 12. Se calhar valia mais a pena vocês nas opções de cálculo terem dito o seguinte: não queriam colocar 3 varões, punham 2. E então o programa não punha 3 de 10, punha 2 de 12 automaticamente e não era trabalho nosso. Portanto, estas são as regras básicas para utilização de opções. Um critério geral para toda a estrutura, que serve quase como bitola, e depois, a partir daí, opções particulares em que podem dar opções para os elementos para que armem exatamente como querem cada peça. Okay? Então, voltando aqui, portanto, opções gerais de cálculo e particulares. Apoio das medições para a otimização da densidade de aço diantes utilizados. Então, cá está. Por exemplo, se forem aqui, por exemplo, às listagens, têm aqui a listagem de medições. Podem até, se quiser, pôr preços que vos ajudem a tirar conclusões. Por exemplo, podem pôr preços compostos de quanto é que custa o aço em pilares com mão de obra. Põem aqui o preço. Quanto é que custa o betão em pilares com mão de obra, em vez de ser só o custo do material em si. E depois podem então obter medições, por exemplo, de fundações. Nestas sapatas tem aqui os particulares, das medições particulares do lintejo, temos aqui as medições particulares das sapatas, cada barra, tudo independentemente se quiserem. Podem delimitar isto só para aparecer os totais, mas no final tem aqui os totais. Total de quilo de aço em lintejo, total de quilo de aço em sapatas, volume de botão rolarização, áreas de cofragem, totais de custo. Esta estrutura utiliza em lintejo ferro 8 e ferro 16 para lintejo. Para sapatas, vejo que utiliza ferro 12, 115 kg, ferro 16, 154 kg. Ou seja, realmente é bastante equilibrada esta estrutura. A utilização de ferro 12 e ferro 16 está muito equilibrada. Mas se eu visse, por exemplo, que utilizava 15 kg de ferro 12 e 200 kg de ferro 16, eu, se calhar, nas opções limitava a utilização ao ferro 16. Portanto, temos aqui a leitura de como é que está a densidade da armadura. Também tem aqui, obviamente, os quilos de aço, portanto, total de quilos de aço em lintejo
está aqui, 751 kg total unidades. A cubicagem estão 5 metros cúbicos. Portanto, tem a densidade, tem kg por metro cúbico que utilizar. Portanto, podem fazer essa operação. E isto é válido para todos os métodos calculares, para lajes, para pilares, para vigas, etc. No caso das lajes, a melhor leitura será, por exemplo, tem aqui uma laje maciça, ela foi calculada como as opções que estão para aqui definidas, nas opções de cálculo lajes maciças, estão aqui, já agora quais é que elas foram. Foi dito que podia levar reforços de ferro 10 ou ferro 12 e que as armaduras de base seriam de ferro 8 e ferro 12, com uma separação mínima de 15 cm, sendo que a armadura superior seria armada para 20% de esforço máximo e a armadura inferior para 80% do esforço máximo. Muito bem. Então, com base nisso, e sem sequer ver o desenho, vamos aqui à parte gráfica e vamos ver os isovalores. Por exemplo, vamos ver aqui, por exemplo, armaduras em lajes, área de aço na face superior, por exemplo, a que seria necessária, está aqui, vamos pôr aqui só 10 cores. Pronto. E pela necessária temos aqui necessidades que vão desde 0 na zona azul escura, numa direção estamos a ver aqui, aqui é um pico máximo de 5.56, mas o grande parte da laje verde anda na casa dos 2.8, por aí, será a grande parte da laje 2.8. Muito bem. Podiam fazer isto por isolinhas, se fosse para vocês mais cómodo, verem isto por curvas de nível, ou seja, cada curva de nível com os seus respectivos valores, se assim quisessem. Okay? Agora, numa direção, noutra direção, vemos então que noutra direção temos aqui praticamente uma laje azul, cerca de 2.4. 2.4 é o máximo nesta direção. Um pico máximo ali naquela zona que vai estar reforço 5. Ok, então, já agora, curioso, 2.4 era o que precisava aqui. Quanto é que eu pus? A armadura existente. Pus 2.51. Ok, não está muito longe dos 2.4. Que é a maior parte da armadura que está aqui. No caso da outra direção que pedia os 2.8, como maior parte da base, temos aqui cerca de 2. Na outra direção, que é armadura existente, armadura necessária. Okay. Esta seria a necessária, andamos na casa dos 2. Qualquer coisa, 2.8, mas pode ser aqui 2.5, estamos nos verdes, portanto os verdes andam nessa casa. Portanto, andamos nessa pedindo a existente, vemos que anda na casa dos 2.51, é colocada aqui como mínima. Vamos ver então qual é que é o aproveitamento. O aproveitamento nesta face superior, nesta direção, 98%. Ou seja, estamos com praticamente 100% de aproveitamento na grande parte da laje, nas zonas vermelhas, as zonas laranjas na casa de 80% e muitos por cento de aproveitamento. Na outra direção, a mesma lógica de análise, 96% máximo e nas zonas laranjas que aqui estão cerca de 90% e muitos por cento também de aproveitamento. Podemos pôr mais cores para termos mais definição. Agora, em termos de desenho, ver o plano de desenho, portanto, cá está. Vemos o plano em forma de desenho e temos agora o desenho do plano da laje. Vamos aqui filtrar o que é que estamos a ver. Lajes maciças, que é o que estamos aqui a ver, desenhar. Tem aqui uma tecla de atalho que eu vou passar a utilizar. Estamos a ver a armadura superior e inferior, e pelos tribos e ábacos e pelo solamento, tudo o que existe aqui. Eu quero ver só a armadura de montagem e reforços. Só na armadura inferior, nas duas direções. Esta é a armadura inferior colocada. Leva uma armadura de base de 8 a 20, 8 a 20 na superior, a inferior leva 8 a 15, 8 a 15. Foi feito assim porque assim o autorizámos e quisemos. A legenda dos pilares identifica aqui as várias séries de crescimento de secção, de identificação de elementos. E depois temos aqui a armadura. A armadura inferior, ferro de 8 a 15 numa direção, esta é a montagem numa direção e esta é a montagem noutra direção, 8 a 15 também. Vamos tirar daqui de cima a montagem. Fica só os reforços. Portanto, cá está. Estes são os reforços colocados. Isto é uma das situações de desenho que muitas vezes se recomenda, que exista uma quadrícula sobre a laje. Uma quadrícula com uma dimensão conhecida e dessa forma temos muito mais informação de onde é que se posicionam os varões e o tamanho que eles têm. Neste caso aqui são posições de cálculo. Vemos que nesta nervura de cálculo seja de 1, 10, 1 de 10, 1 de 10, 1 de 10, com comprimentos diferentes e posições diferentes. Isto não é execuível para a obra, isto é um desenho de cálculo, não é um desenho de projetista, não é um desenho de projeto. Para alterar esta armadura, podíamos chegar aqui e alterar aqui o critério. Aqui nas opções de zonas, vocês podem, por exemplo, identificar o seguinte. Eu quero, por exemplo, fazer o seguinte. Como a armadura de base é espaçada a 15, eu gostava de ter que o espaçamento mínimo das minhas armaduras de reforço fosse 15, o máximo 30 e modos de 15. Ou seja, se eu quero reforços afastar-se de 15 ou de 30. Ou seja, que metidos no meio da armadura de base, dá-me 7,5 ou 15, depois de afastamento entre varões. Em termos de descrição da armadura, posso pôr diâmetro de separação. Contagem de varões, diâmetro de separação. Contagem de varões e diâmetro.
Portanto, tem várias opções de fazer estas considerações. Neste caso, vou optar por tempo de separação. As armaduras vou autorizar, não quero reforços menos do que 10, nem mais do que 16. E quero que o programa opte por colocar o mínimo diâmetro possível, ou seja, varões pequenininhos e muitos varões, em vez de pôr poucos varões, maiores diâmetros. São opções, podem tomar aqui critério por uma ou pela outra. Vou optar pelo grafismo de um tracejado a marcar a zona de distribuição e os varões lá marcados, ou então os varões com setas de distribuição. Vou optar pela segunda. E o outro é para a armadura de base. A armadura de base pode ter aquela representação que nós utilizamos, ou pode ser um círculo com o texto depois identificar as armaduras. Então, aceitar. Estes foram os critérios, foram aqui definidos nas opções de zonas. Agora vou distribuir a armadura pelo valor máximo. Pico na laje, seleciono os varões e indico dois canos que definem a área de distribuição. Como cada uma destas áreas representa uma meia nervura, portanto, desta quadrícula de cálculo, vou então, o trical calcular as lajes por momento finito, mas as armaduras calcular as lajes por momento finito, mas as armaduras são, obviamente, sobre o momento finito, calculada com base nesta grelha. O programa automaticamente, esta grelha é refinável, com o tamanho que nós quisermos, e é com base nisto que o trical depois vai ler nos momentos finitos os esforços para depois calcular as armaduras em cada direção. Temos aqui o que é que o programa utilizou. O programa diz que 10 afastado de 30 resolve então esta densidade de armaduras pelo valor máximo. Cá estão as opções que nós tomámos. Ele diz que vai pôr um varão de 3,20 m. Eu não quero 3,20 m, quero pôr 3,5 m de comprimento. A largura da zona tem 2,20 m. Tudo bem, vamos então guardar. Há também a opção de bloquear armaduras. Bloquear armaduras o que vai fazer é isto, é que se eu bloquear a armadura, mesmo que eu recalcule a laje, não se perde este trabalho. Este trabalho fica bloqueado e a armadura fica bloqueada com esta densidade. Okay? Portanto, há esta hipótese de bloquear armaduras quando se retocam. Pronto, e temos então aqui o varão. Armadura inferior, ferro 10, afastado 30. É claro que eu gostava de ter aqui, por exemplo, em vista, mais informação. Por exemplo, eu penso que havia aqui pulsamento. E cá está a armadura de pulsamento. Tudo aqui muito encavalitado. Quero então, por exemplo, mover este corte. Este corte aqui, quero colocá-lo aqui numa zona mais destacada. Este aqui, por exemplo, fazer o mesmo, colocá-lo numa zona mais destacada. E pronto, e até gostaria de utilizar, se calhar, uma outra densidade de texto para ter uma melhor leitura sobre o que lá está aplicado a armadura de pulsamento. Temos aqui os cortes aplicados também. No entanto, se calhar não queria os cortes e se calhar queria de outra maneira diferente. Se calhar gostaria de colocar aqui, por exemplo, era um corte mesmo na laje. Então temos a possibilidade de fazer cortes em qualquer laje, parede que tenham na estrutura. Podem definir o corte, identificando, por exemplo, corte A, B, um texto para o corte. O fator de escala do corte, o corte pode ser a escala normal, pode ser ao dobro da escala, a escala que vocês quiserem. E os varões podem ter uma escala de exagero também se quiserem. Podemos identificar as armaduras com texto. Por exemplo, a armadura, por exemplo, daquela zona de reforço, ser, por exemplo, a armadura R, reforço. Por exemplo, a armadura de pulsamento começa por P. Por exemplo, vou definir aqui um corte. Eu vou marcar o corte a passar, por exemplo, daqui até, por exemplo, aqui assim, até meio. Pronto. Marquei 2 pontos e agora largo o terceiro ponto onde é que quero largar o corte. E ali está o corte marcado. Okay? E cá estão as armaduras do reforço colocadas. Gostaria de ver aqui também, em simultâneo, a armadura de montagem. Cá está a armadura de base e a armadura de reforço, aqui colocadas. E a armadura de pulsamento, aqui também. Mas também gostava de ver isto com a armadura superior. Já agora ver a superior também. E, portanto, cá está com a superior também. Portanto, tudo o que nós vamos selecionando vai fazendo reflexo nas secções utilizadas. Também podem, por exemplo, pôr aqui, por exemplo, neste caso, ou só uma armadura ou outra. Podem alterar também as direções, para ver só numa direção ou só na outra direção. Portanto, só armaduras numa direção ou na outra. E podem também, se houvesse capitéis ou estribos na laje, também ver essa representação. Também a nível de numeração de nervuras, também é possível dar nomes. Ou seja, é possível haver nomes para cada uma destas grelhas, por exemplo, para que vocês tenham apresentação. A armadura que está entre o alinhamento 9, ou, por exemplo, podem até nas opções identificar aqui também nomes. Ou seja, a direção de Y é o 2, X, ou seja, terem tudo identificado cada uma destas posições dos varões que queiram utilizar. São tudo opções, é uma questão de gerir-nas de acordo com a vossa personalização, como é que querem apresentar os desenhos. A altura do texto também é editável, podem aqui fazer a alteração do texto que utilizam, bem como o aspecto do texto, e também é possível ter quadros materiais diretamente dos elementos, ou seja, vocês podem, por exemplo, ter o quadro de materiais logo, depois quando forem compor estes em desenhos com aquele tipo de botão, tipo de aço que utiliza este elemento. Podem ter um quadro de desenho, um quadro de materiais para um desenho ou para uma folha completa da composição. Qualquer imagem que vocês estão a ver no Tricalc, podem sempre copiar a imagem. O copiar e colar permite, por exemplo, copiar uma imagem vetorial. Por exemplo, quero pegar neste desenho aqui e quero colá-lo em qualquer outra aplicação. Podem pegar e depois colar noutra aplicação qualquer. O facto de ser vetorial, a vantagem que tem é que
podem escalar para o tamanho que quiserem e têm sempre a qualidade máxima do desenho. Ok? Por exemplo, tem então esta possibilidade de ter o escalamento, ou neste caso a inserção num processador de texto, uma folha de cálculo, um gráfico de esforço, um gráfico de valores, poderem colocar em qualquer software externo por vetorial. Pronto, temos então aqui esta laje maciça. Por exemplo, no piso 300 tínhamos aqui, era uma laje aligerada. Então vamos ver aqui o desenho. O desenho da laje aligerada tem então outra representação. Tem então a representação das armaduras de reforço colocadas, neste caso aqui das vigotas. Mas também há vários níveis de detalhe. Podem, por exemplo, nas opções das lajes aligeradas, cá está, opções de desenho, lajes aligeradas, opções de desenho. Por exemplo, gostava de detalhar aqui, por exemplo, qual é que é a largura real das vigotas. Não sei só o simplificado do esquemazinho a dizer que tem lá a vigota. Então, vou pôr então a largura real que as vigotas têm e o empalme que elas têm dentro das vigas. Isto também é definido nas opções de cálculo, ou seja, as lajes aligeradas permitem definir exatamente isso. Por exemplo, qual é que é, se há maciçados e também qual é que é o comprimento de entrega que vai fazer-se dentro das vigas. Podem também, nas opções da laje aligerada, também definir, por exemplo, se querem desenhar as bobadilhas. E pode ser o desenho com as bobadilhas e com a redução de bobadilhas nas zonas de interseção. Portanto, cá está, tudo detalhado ao pormenor daquilo que está executado. Tudo isto também está contabilizado nas medições, as vigotas, as bobadilhas, está tudo contabilizado. Podem, por exemplo, às vezes querer desviar, por exemplo, as vigotas para um lado ou para o outro. Por exemplo, vejo que aqui sobra muito pouco espaço, que pode-me interessar puxar as vigotas mais para um lado ou para o outro para acertar isso. E isso chama-se a função de, na geometria tem nas lajes aligeradas, a possibilidade de, não é aqui, botão direito do rato, laje aligerada, mudar a origem, ou seja, mover as vigotas. Mover setas, mover armaduras, mover nome. Onde é que está aqui? Laje aligerada. Será aqui mudar a origem da laje? Faz no 3D, não é aqui no desenho 2D. Tira-se aqui. No 3D, fazemos aqui o mudar a origem, ok? Pomos um novo ponto de origem, o ponto de origem é o ponto onde passam as vigotas e ele reposiciona as vigotas todas outra vez, ok? Eu vou fazer só para não perder o cálculo, porque isso implicaria, obviamente, redistribuir novas ações e com isso recalcular a estrutura. Portanto, a nível da parte de... E aliás, saliento que vocês podiam ter feito isso logo no momento em que se introduziu a laje aligerada, porque a laje aligerada mal se introduz mesmo sem calcular a estrutura, dá para calcular e testar logo diretamente. A nível da parte de concepção aqui da sequência de trabalho, portanto, lá está, apoio das medições, é envolvente de armaduras, agora sim já tem acesso a essa função, por exemplo, no cálculo das vigas, por exemplo, tem essa função, também tem no cálculo de paredes, também tem no cálculo de ligações metálicas. Portanto, a envolvente de vigas, o que vai fazer é o seguinte, damos a tolerância de quantia de armadura, ou a percentagem de armaduras da peça, e o programa que vai fazer é vai procurar a estrutura. Se encontrar peças que têm a mesma geometria e cuja armaduras difere desta diferença, dentro deste intervalo, ele automaticamente acerta as armaduras para ficarem iguais. É claro que não se esqueçam, ao alterarem armaduras, há que recalcular flechas, fissuração, o fogo, outra vez para as armaduras. E o Tricalc faz logo essa verificação automática. Mesmo quando vocês fazem retoque manual de armaduras, chegam lá uma viga, alteram uma armadura manualmente, podem imediatamente fazer um novo teste de recalcular flechas, fissuração e fogo para as armaduras que vocês mexeram manualmente. Relatório da envolvente. O que é que o programa fez? O programa deu-nos aqui a informação. Conseguiu colocar iguais, esta é uma estrutura mínima, uma estrutura muito pequenina, mas cá está, duas vigas iguais deste pórtico, aqui também mais duas vigas iguais, o pórtico A com o pórtico D, aqui três iguais e mais duas iguais. No fundo, se formos ver, se calhar conseguiu fazer aqui em 1, 2, 3, 4 tipos de vigas, praticamente todas as vigas da estrutura. Okay? Portanto, neste momento, todas as medições, todas as listagens, todos os desenhos estão atualizados a esta nova realidade. Em termos de desenhos deste modelo, teríamos aqui mais desenhos disponíveis, porque existem fundações, e as fundações, por exemplo, podem ser vistas de várias formas. Vocês podem, por exemplo, ver as fundações em planta. A planta de fundações pode logo ser uma planta de execução, em que pode ter, então, identificação das dimensões da sapata, as armaduras colocadas, as armaduras dos lintéis, até mesmo para a vista de projeto, para nós, quando estamos a estudar a estrutura, termos uma noção do que é que está aplicado. É muito mais rápido ver logo tudo diretamente no sítio do que estar a ver um quadro de sapatas à parte e depois onde é que está aquela sapata na planta. É muito mais qual é que é o lintel e onde é que está aquele lintel na planta. Portanto, tudo aqui, então, já detalhado e pormenorizado. Podem ter também uma tabela de fundações, em que a mesma informação pode estar aqui em tabela. A sapata, as dimensões, a altura, a armadura de esperas. Portanto, também é possível fazerem esta designação de elementos por
por tabela, lintéis, se tiverem estacarias, portanto, tudo o que tiverem, podem também ver em forma de tabela organizada. É claro que os desenhos também estão todos disponíveis por completo, ou seja, lintéis de fundação, todos desenhados, portanto, os lintéis de fundação, lintel seguinte, os vários lintéis de fundação, todos representados e desenhados. Podem também ter, por exemplo, o quadro, sapatas, 4 sapatas simples, e cá está. Cada sapata desenhada, com as suas sapatas, o pilar que recebe, as dimensões, o ângulo de rotação, a armadura inferior, portanto, na face de A inferior, 4 ferros, 12 afastados de 30, a que tem contagem de varões, diâmetro, separação. E é claro que tudo isto pode ser complementado com mais informação. Vocês nas opções de armaduras, se quiserem, por exemplo, ter um nível de preparação de obra, podem, por exemplo, ligar isto, as tabelas de armaduras. E as tabelas de armaduras, então, podem ter um quadro de sapatas e as armaduras já identificadas. Esta é a armadura N1. N1. Esta é N2. E se houver iguais, ele só considera uma vez. Cá está. Cá está a armadura com o ID 1, o N1, N2, N3, N4, por aí fora. E cá estão as medições, os comprimentos, os totais. Até podem, se quiser, colocar percentagens adicionais de desperdícios que quiserem. Neste caso, estou a considerar totais mais 10%. E tem aqui ferros 12, ferros 16, o que é utilizado? As medições. Portanto, podem ter isto. Se agora voltando atrás àquilo que nós tínhamos visto, por exemplo, um pórtico. Lá está. Uma viga pode sair com a sua armadura descrita aqui no próprio desenho, como já tínhamos visto, com toda a informação, mas pode também sair a secção e também a preparação de obra desta peça. Cá está então a tabela de armaduras, com todo o detalhamento, contagem de varões, comprimentos, tudo detalhado. Os parcelares, os totais. No caso de terem vários tipos de aço, o Tricalc também faz a separação por tipos de aço também. Okay? Tudo isso é tratado. O quadro de pilares é um quadro interessante. Quadro de pilares. Tem, por exemplo, aqui um quadro de pilares com o detalhamento. Em normas mais exigentes, por exemplo, como é o caso do Eurocódigo, esta informação está cá toda, mas pode ser, às vezes, complementável. Por exemplo, temos aqui a informação do pilar, temos aqui a informação... Vou pôr aqui mais curtinho o texto. Temos aqui, por exemplo, a informação do pilar, temos aqui a informação das armaduras detalhadas, são 4 ferros de 12 com este corte e dobragem, temos aqui 30 ferros de 8 para os estribos, mas às vezes os estribos até à altura podem variar. Como é que é feita a amarração deste pilar? Ele diz aqui que é um comprimento de 3 metros, tem 40 de amarração em cima, 10 em baixo, ao contrário, 40 em baixo, 10 em cima. Agora, esta informação poderia ser complementada, por exemplo, com uma vista do quadro de pilares, por exemplo, desenhar a disposição das armaduras, em que vocês podem, por exemplo, ter a armadura desenhada na vertical do pilar. Portanto, cá está. Agora, bem mais perceptível, que tem realmente a amarração que vem de baixo, do pilar de baixo, cá está. A amarração que vem de baixo. E depois, então, a dobragem lá em cima. Daí esta dobragem de 10 cm está aqui marcada. Tem aqui onde é que começa e onde é que acaba o varão. Agora, eu posso também não concordar com isto. Por exemplo, vemos aqui no piso de arranque. Eu vou tirar daqui a tabela de armaduras. Tirar daqui a tabela. Okay. Por exemplo, vemos aqui o pilar e vemos aqui a vista lateral. Então temos aqui que este pilar aqui considera que há uma amarração na sapata e depois então é que faz a extensão para cima. E isso está no 3D. Tudo isto está no 3D. Se vocês forem... Vou só meter aqui a preparação de obra. Que eu, entretanto, alterei aqui uma série de coisas. Vou só atualizar aqui a preparação de obra da estrutura. E vamos ver isso que está tudo detalhado no 3D. Ou seja, se vocês exportarem em BIM este modelo, ou seja, vocês criam uma estrutura em Tricalc e o BIM é gerado pelo programa, não é o utilizador que o tem de fazer. Ok? E, portanto, se formos aqui ver como é que é feito o sistema de amarração, cá está. Ali está, vou pôr a sapata também um bocadinho mais transparente para ser melhor. Portanto, aqui a parte das sapatas, vou pôr também um bocadinho mais transparentes. Cá está. Cá estão os varões roxos que fazem então a amarração da espera. Então faz a sapata é betonada, uma betonagem limpa, e depois então o pilar verde encaixa e faz a amarração e a sua execução. Ok. Agora, se não concordar com isto, não quero isto, quero então em alternativa quadro de pilares, desenho do quadro de pilares,
Quero, por exemplo, em alternativa, um outro sistema de amarração diferente. Por exemplo, quero retocar este pilar que aqui está e não quero isto. Quero, em vez disto, que nas esperas seja feita a união da espera com o pilar. E vou pôr aqui, então, unir as esperas. Este pilar aqui, o que é que ele utiliza? Ok, unir as esperas com o pilar. Este pilar tem um ferro 12 em cada face. Vamos dizer que não, com o diâmetro não dá. Vamos pôr aqui assim. Vamos dizer que o número de varões é diferente do pilar. Obviamente tem de ser compatível. Então pronto, agora fiz então a união. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer agora é isto. É varão único. Faz arranque direto da armadura da fundação para o pilar. Existem outras opções também. Por exemplo, podemos chegar aqui unir as armaduras de pilares. De outras maneiras, neste caso o que eu fiz aqui foi esta opção. Ter, por exemplo, uma fundação. Onde está a fundação? E em vez de ter esta opção, fazer a outra. Foi o que nós fizemos aqui agora, esta opção. Mas tem outras, por exemplo, considerar que tenho um pilar interrompido por um meio piso, uma mezanino, um patino mascado e quero fazer a armadura completa. Não quero interromper a armadura do pilar. Ou, por exemplo, querer considerar que as emendas, em vez de estarem a ser feitas na base do pilar, serem feitas a meia altura do pilar. Podem também optar por estes critérios. Ou seja, são critérios que podem assumir e podem fazer para que fique automaticamente considerada essa opção no projeto. Porque é aquilo que eu digo. Pensaram só. Se vocês não definirem no projeto estes critérios, como é que querem que as coisas sejam feitas, eu não acredito que em obra tomem as decisões por vocês. Portanto, é muito importante que esta definição fique feita aqui, diretamente no projeto. Esta vista em secção e alçado do pilar é muito interessante. É claro que se for entregar isto a um empreiteiro que se calhar não tenha nenhum tipo de formação e tudo que sai fora do normal é uma dificuldade, apresenta um quadro de pilares normal, só com a secção se quiserem. Tudo isto são graus de informação que vocês podem escolher. Também o Tricalc faz automaticamente a homogeneização do quadro de pilares até por pisos. Por exemplo, quer ver só os pilares do piso 300. Só do piso 300. E está aqui. No piso 300 só há um tipo de pilar. São todos iguais. É tudo assim. São 12 pilares destes. Ok. Então, e no piso inferior? No piso 0? Aqui há 3 tipos de pilares diferentes. Há este que faz um destes, há 9 destes e há 2 destes. Então como é que eu sei na planta onde é que eu coloco estes pilares? Porque eles estão aqui identificados. O pilar 1 leva um tipo 1, o pilar 2 leva um tipo 2. Está identificado. Mas na planta como é que se vê isto? Então, manda-se ver o desenho da planta. Piso 0. E nas opções, podemos aqui ativar para que se veja texto com o tipo de pilar. Pronto, ligamos isto. E a partir de agora diz aqui, pilar 1 leva um tipo 1 de armadura. Pilar 2 leva um tipo 2. Pilar 3 leva um tipo 2 também de armaduras. Ou seja, vocês podem ter uma planta, por exemplo, e ao lado o quadro de pilares do piso e ficam com toda a informação de execução. E, pensem uma coisa, a nível da parte de apresentação de um quadro de pilares, é muito tradicional apresentar um quadro de pilares desta forma. Okay? Isto é um edifício com 2 pisos. Mas se eu tiver a executar o piso da cota 0, eu tenho algum interesse em estar com a informação do piso da cota 3 metros? Ou ao contrário? Não. É informação redundante que só pode criar erros. Uma pessoa, em vez de ver o pilar na linha, isto são 2 pisos, se fosse, por exemplo, um edifício de 6 pisos, se calhar muito mais facilmente eu poderia me enganar a ler a linha do piso que está a ser executado nesse momento. Portanto, restringir a informação em obra é uma situação muito importante para não se dar informação a mais do que aquela que é necessária em cada momento. E com este método de desenhar um 4 pilares por piso, fica muito mais garantida essa condição de que só fornecem para a obra as folhas do piso que está em execução, com as vigas do piso, com as lajes do piso, com os pilares do piso. É um critério de desenho muito interessante. Bom, depois temos então aqui o retoque de armadura, já falámos sobre isto, apoiar nos gráficos e nas listagens para termos informação. Organização das peças desenhadas em folhas normalizadas. Bom, obtenção da memória descritiva. Estes são temas que também podemos fazer. Neste caso eu estive a ver os desenhos independentemente, mas podemos fazê-los de forma automática, organizados em folhas. Então, por exemplo, eu quero chamar aqui
organizar em folhas os 3 pisos que me interessam. Mas também gostava de pôr um corte numa das direções, porque é importante também ter uma altimetria da estrutura se quer desenhada em corte. Gostava também de colocar, então, as vigas em pórticos. Muros de cabo não temos, 4 pilares tenho, por exemplo, quero colocar isto. O quadro de sapatos também gostava de colocar. Tudo isto em folhas. O programa vai agrupar os desenhos nas folhas segundo o seguinte critério: por pórticos ou por cotas. Com folhas independentes, quer dizer que se terminar uma folha, por exemplo, encher vigas de uma cota, mas sobrou espaço, tendo esta opção ligada, o programa encerra a folha e começa a cota nova numa folha nova. Se tiver esta opção desligada, ele aproveita o espaço que está na folha e continua a cota seguinte, aproveitando o espaço da folha. Caractere tipo. Esta composição vou chamar de composição A, o que quer dizer que poderá haver a B, a C, a D, ou seja, podemos fazer as composições que quisermos e cada composição pode ter o que nós quisermos. Eu não preciso fazer compor tudo de uma vez. Posso fazer composição F é para fundações, composição L é para lajes, composição V ponho lá as vigas. E podem usar diferentes critérios, diferentes tamanhos de folhas, diferentes escalas, diferentes opções opções de visualização. Critério de colocação nos desenhos. Por ordem. Sai o desenho, a viga 1, 2, 3, 4, 5, tudo por ordem. Por tamanho. Quer dizer que sai a viga grande, a viga mais pequenina, a mais pequenina, a mais pequenina, por em diante. Quer dizer que no fim da folha é muito mais fácil arrumar desenhos porque são vigas pequeninas a arrumarem-se no fim da folha. Por ordem, quer dizer que aproveitando os espaços vazios, quer dizer que se ele coloca os desenhos por ordem, faz os desenhos sequencialmente, mas depois se houver espaços vazios, no final tem autorização para os aproveitar colocando mais peças na folha. Portanto, eu vou pôr por ordem. E as lajes, se tiver 2 direções de armaduras, queremos colocar as 2 direções no mesmo desenho, portanto, armaduras X e Y numa laje no mesmo desenho, ou em desenhos independentes. E se queremos colocar cada tema em sua folha separada, ou folhas independentes, ou seja, folhas independentes ou não. Ou seja, por exemplo, pôr a cota 0 numa folha, pôr a cota 300 noutra folha, a cota 600 noutra folha, ou pôr tudo junto, logo aproveitando o espaço das folhas. Opções de visualização. Bom, então temos aqui algumas opções que temos aqui a ver. Já vamos então continuar com este tema, só que passar aqui uns slides um bocadinho mais para a frente. Eu aqui vou-vos mostrar agora, estamos nisto, na composição de folhas. A obtenção da memória descritiva e as noções finais, já vamos ver também. E a preparação de obra, que tem aquele nível de detalhamento que já tivemos a ver, de preparação de todos os varões que são feitos para a obra. A obtenção do modelo BIM, volumétrico e armaduras 3D. Já vocês já tiveram a ver as armaduras 3D aqui no programa. Podem exportar em qualquer momento, através daqui da função de, já que eu volto a esta caixa, geometria. Para quem tem o modo 16 de BIM, pode, obviamente, criar modelos a partir de BIM, mas pode logo exportar o modelo BIM do Tricalc para formato IFC. IFC 2.3 ou IFC 4 podem exportar o modelo Tricalc com as armaduras 3D lá colocadas já. Ou seja, não é um trabalho manual de alguém tentar a meter as secções, as armaduras em cada peça. Isto faz o programa automaticamente por nós, sem erros, naquilo que está feito em relação ao projeto apresentado. Impressão das peças escritas e desenhadas do projeto ou exportação. Portanto, vamos lá primeiro criar a composição, depois já exportamos isto tudo para formatos externos, desde DWG, DXF, PDF. Bom, um processo de projeto, e vocês vamos ver isso agora na memória. Normalmente vocês tendem a apresentar termos de responsabilidade, tendem a apresentar cópias de documento de identificação, cópias de pólices de seguros ou a declaração da associação profissional que estão inscritos. Portanto, tudo isso são documentação que vocês podem pôr na vossa memória, podem ter externamente. O Tricalc vai-vos fornecer isto, a memória descritiva e justificativa, em que vocês podem assiná-la, e a parte de cálculos também, toda a parte de justificação de cálculos, listagens, relatórios, podem também ser incorporados na própria memória também, como um documento único. O Tricalc faz isto tudo logo num documento único, não precisa de ir para um impressor de texto externo para o fazer. E depois podem ter documentação específica de projetos de demolição, escavação, colação periférica, às vezes têm de ter autorizações de vizinhos, autorizações de identidades, por exemplo, podem ter essa necessidade de documentos externos. Para a memória descritiva, vamos ver aqui, é possível vocês fazerem depois a parte da criação de textos vossos, vocês podem pôr textos vossos na memória descritiva, podem pôr variáveis, ou seja, por exemplo, qual é que é o nome do projeto, qual é que é o nome da obra, quem é que é o autor do projeto, tudo isso em que o programa preenche automaticamente esses dados, vamos tentar a escrever esses dados, o programa substitui as variáveis diretamente por texto. Imagens, fotografias de obra, têm onde ter imagens de gráficos de esforço, eu clico. Como é que vocês justificam, por exemplo, como é que justificam o cálculo de uma laje? Eu não me parece que por listagem seja a melhor maneira, acho que a melhor maneira de justificar o cálculo de uma laje é com gráficos, gráficos de esforços, gráficos de isovalores com as áreas de aço, gráficos de isovalores com as necessidades, com o que foi colocado. Tudo isso acho que será uma melhor justificação mais prática, porque num só desenho tem a justificação de esforço de uma laje. O esforço de uma laje em listagem são muitas páginas de números. Isso que é como uma leitura muito difícil de interpretar diretamente, é muito mais fácil um gráfico. Justificações de cálculo têm também listagens, conforme disse, gráficos, relatórios e desenhos do programa que podem colocar na própria memória como corpo da memória. E o que eu vos expliquei também, tudo o que vocês têm no Tricalc podem vetorialmente exportar para qualquer outra aplicação.
As armaduras de elementos, já tivemos a ver as armaduras em 2D, tabelas, armaduras em 3D e a preparação de obra dos elementos. Em desenhos, temos desenhos de todos os planos. Planos que vocês tenham na estrutura, planos horizontais, planos inclinados, planos verticais, podem ser tirados desenhos de todos eles. Imaginem que é uma estrutura metálica, interessa-vos imenso tirar o desenho do plano vertical, de planos inclinados, portanto tem toda essa leitura. A composição de folhas, vocês vão poder configurar nisto qual é que é a legenda, qual é que é a folha, qual é que é a esquadria, qual é que é a legenda que querem utilizar, para que os desenhos finais sejam logo aproveitados para exportação, sejam logo aproveitados para impressão também. Os tamanhos de letra e as escalas de textos. Estas opções de composição e desenhos é o que estamos aqui a ver. Ou seja, temos estado a ver opções de desenhos, opções da composição de folhas, que são estas opções que estamos ultimamente a ver. Ou seja, na personalização de elementos, já vimos aqui a questão dos cortes, fazer cortes em elementos. No caso de vocês fazerem variação de secções em pilares em altura ou posicionamentos de pilares em altura, o Petricalc desenha-vos as secções em comparação de um piso com o outro, as excentricidades. Detalhamento da orientação do pilar no quadro de pilares. Os pilares são orientados exatamente como estão na planta, ou seja, quer dizer que vocês podem estar a ver a planta e o pilar está orientado como está o quadro de pilares está orientado como está na planta também, ou seja, são equiparadas. Zonas de transição, arranque, quantidade de armaduras em pilares, já temos esse exemplo das uniões de pilares, fazer ou não o arranque de um pilar na base, no meio da altura, uniões de pilares, de armaduras em pilares. Representação das vigas, já vimos então. As cintas de fecho em bordos de paredes também é uma questão que é tomada pelo programa, ou seja, vocês quando terminam uma parede resistente, isto são opções de cálculo, que vocês podem dar para o cálculo, por exemplo, parede resistente, podem, por exemplo, nas opções de cálculo da parede, identificar, por exemplo, isto, que a parede pode levar reforços, quer na base, quer no topo, mas pode levar um reforço vertical e estribos nas zonas laterais da parede que não estão unidas a outras paredes do armado. Isto é um tema importantíssimo, que é quando as paredes não têm travamento por outras paredes perpendiculares, ou com travamento com outra parede, ser obrigatório ou ser aconselhável a colocação de uma zona de estribagem, a fechar a parede e zona de reforço vertical da armadura. Ou seja, o Petricalc faz logo isso automaticamente. Já agora também, a nível de paredes, ele também faz logo automaticamente a colocação de reforço, ou seja, podemos pôr uma armadura de base na parede, mas se ela tiver necessidade de esforços muito grandes nas zonas inferiores ou superiores da parede, poder levar uma armadura de reforço localizada só nesse local, para não penalizar a armadura de base. Depois temos então a parte de implantação sobre arquitetura. Neste caso, a estrutura que nós fizemos ali de exemplo foi uma estrutura gerada pela rede, mas se fosse uma arquitetura depois dá para fazer a sobreposição. E a identificação do alinhamento de pórticos e elementos de secções, ou seja, que nós já falámos disso, a criação dos pórticos e os nomes das peças, os nomes das barras. Distribuição e uniformização de armaduras em lajes, já fizemos este exemplo também, e os quadros de varões paramétricos. Quando eu quero dizer aqui paramétricos, quero dizer outra coisa importante. Vamos ver aqui então a nossa composição, para vermos então isso em ação. Estamos aqui a fazer a composição automática, o que é que queríamos compor, as plantas, os pórticos que queríamos compor. Nas opções de visualização podem escolher aqui então uma coisa muito importante na composição, que será qual o papel que vão utilizar. Uma folha A0, uma folha A1, uma folha A2, ou seja, qual é que é o tamanho de folha que querem utilizar. Vou fazer aqui, por exemplo, folhas A1. Qual é que é a legenda que querem utilizar? Então podem vir aqui à lista de legendas e escolher uma. A PT é a norma portuguesa de legendas. Como sabem, Portugal tem uma norma portuguesa e todos os 5 tipos de legendas, com os 12 campos de informação que estão disponíveis, estão aqui já criados no programa. Portanto, quem não tiver legenda própria pode, obviamente, utilizar já aquilo que a norma define. Quem quiser pode também criar legendas suas com a sua informação e a sua personalização. Okay? Esta, por exemplo, aqui tem a marcação do Módulo Europeu de Representação de Desenho. Vamos então aqui aceitar. Vamos então aqui, por exemplo, também podemos escolher o tipo de letra. Neste caso estou a usar aqui a norma ISO, o tipo de letra da norma ISO, para fazer então a utilização de caracteres. Podem também alterar se quiserem. Qualquer letra do Windows pode ser utilizada. Okay? Podiam aqui utilizar se quiserem. E também as escalas do que te vão apresentar, por exemplo, qual é que é a altura de texto que vão utilizar, qual é que é para cada tipo de letra, por exemplo, para escalas gerais. Por exemplo, no caso dos desenhos das lajes, têm aqui as opções de desenhos, onde podem aqui, por exemplo, tudo aquilo que já vimos aqui, estão a ver qual é que é a escala que vai ser usada numa laje, se querem colocar ativa ou não ativa de representação do desenho de arquitetura. Esta desenhar em raster é exatamente para isso. Se tiverem um desenho de arquitetura associado a um plano, aparece lá sobreposto a arquitetura com o desenho da laje. As escalas de texto, que eram aqui definidas também para estes elementos, portanto, podem aqui alterar também toda essa representação. Okay? E aqui isto é para desenhos. Desenhos é o que está aqui deste lado, desenhos de planos. Armaduras é armaduras do que está deste lado, armaduras de elementos. Estão a ver? Vigas, pilares, está aqui
as opções das vigas, as opções dos pilares, querem colocar isto aqui à escala que querem, qual é que é o tamanho de texto, se querem que as cotagens venham em metros ou em centímetros. Portanto, podem aqui definir estes critérios, portanto, desenhar a cheio os varões, há quem não gosta, há quem gosta só do varão com o círculo. Portanto, então podem aqui definir estes critérios para compor então as armaduras com esta lógica. Mandam então compor e o programa que está a fazer é arrumar em folhas os desenhos selecionados. Podiam fazer agora uma composição B com outros desenhos, com outras escalas, com outros tamanhos de papel, se quisessem. Portanto, podiam fazer então várias representações diferentes. Okay? A composição está aqui feita agora. Ver composição. Cá está. Temos aqui números das folhas, a numeração das folhas automáticas. Se apagarem uma folha, automaticamente é corrigida. Podem alterar a ordem dos números. Podem vir aqui, por exemplo, selecionar aqui armaduras da quadra 300, quadro de pilares, desenhos dos planos, mais uma folha, por exemplo, desenho do plano do pórtico. Pronto, ver folhas. Então, temos aqui agora as várias folhas abertas. Também aqui a nível de ajudas, podem, por exemplo, tirar aqui a vista de separadores e trabalhar, por exemplo, com as janelas lado a lado, para verem vários desenhos em simultâneo no ecrã. Portanto, cá estão. Agora, por exemplo, quero mover um desenho, por exemplo, mover este desenho que aqui está e, por exemplo, inseri-lo aqui nesta folha. Aquela folha ficou vazia, podia até apagá-la, ou seja, ver a folha. Aquela folha ali é a AT2C1, esta aqui. Quero, por exemplo, eliminar. Pronto, e apaga aquela folha. Está vazia, portanto deixa de existir. Agora, por exemplo, este desenho que aqui está, mover este desenho para esta folha. Poderia também apagar aquela folha, portanto, lado a lado. Cá está. Agora, por exemplo, esta folha que aqui está, tem então a representação de uma série de informações. Okay? Mas, por exemplo, eu acho redundante ter aqui o desenhar de armaduras na planta e ter aqui mais a tabela de armaduras aqui em baixo. Então, eu queria optar por desativar aquela tabela. Então, qualquer desenho, vocês podem alterar diretamente as opções, modificar opções. Picam no desenho. Neste desenho aqui, não quero que apareça a tabela de fundações. Ok, está feito. E assim não aparece a tabela de fundações. Por exemplo, vou aqui mover o desenho, mover desenho e podemos mover o desenho. Este desenho aqui, por exemplo, está aqui a aparecer com a quadrícula da laje. Mas eu agora mudei de ideia, já não quero nem a quadrícula da laje, nem quero aqui a representação dos pórticos, nem quero aqui a representação do tamanho da secção das peças. Quero tirar isto tudo. Modificar opções, pico no desenho, e, por exemplo, isto é um desenho, então não quero que apareça lá os eixos dos pórticos, não quero que apareça lá o nome das secções, não quero que apareça lá, o que era mais? Era a grelha da laje maciça, desenhar as nervuras. Pronto. Então limpei o desenho de toda uma série de informações. Okay? Portanto, é possível então fazer todo este tipo de ajustamento do desenho e até, por exemplo, gostar de fazer uma cópia deste desenho, mas a uma escala mais pequenina, sem armaduras. Ou seja, podia mover o desenho, picam no desenho, se mantiver a tecla Ctrl pressionada, Ctrl e picam ao lado, automaticamente podemos dar um nome ao desenho e ele faz uma cópia do desenho. Portanto, mantendo o mover desenho com o Ctrl pressionado, faz cópias. Podemos agora, por exemplo, mudar a escala deste desenho e este desenho aqui, mudar a escala, por exemplo, para uma escala 1/200. E temos ali um desenho pequenino. Como ele é tão pequenino, é claro que não tem grande leitura para meter lá armaduras. Então, vou modificar as opções deste desenho e vamos dizer o seguinte. Nestes desenhos que aqui temos, nestas funções de desenho que aqui está, não quero que na laje maciça apareça nenhuma armadura. Portanto, desligo aqui a representação de armaduras. Quais materiais, por exemplo. Ok. Tirei aqui uma série de informações. Ficou só o desenho limpo. Ok. Então, por exemplo, podia usar este desenho para localização, para pôr aqui a arquitetura por cima para fazer a implantação. Portanto, ou seja, havia uma série de opções possíveis agora de editar e trabalhar estes desenhos. Esta folha, como está agora, poderia ser já impressa. Ou seja, poderiam imprimir este desenho. Bastaria que nas opções, era aquilo que estava aqui a explicar no slide, escolham o periférico de saída. Se meterem a impressora, a próxima vez que mandem ver esta folha, ela sai para a impressora. Sai já na vossa impressora esteja configurada. Se puserem DXF ou DWG, exportam o desenho em DXF ou DWG, sendo que os layers vão todos organizados automaticamente. Então, este DXF e DWG, vou por exemplo pôr aqui DWG para esta folha. Okay? Vou mandar ver a folha. E ao mandar ver esta folha aqui, que esta aqui por acaso é a 01, a TW01, esta aqui, vou mandar ver a folha. E o programa pergunta-me onde é que quero guardar. Eu quero guardar no ambiente de trabalho. Ok. Então eu criou um fecheiro com este nome no ambiente de trabalho. Se não gostarem do nome, podem mudar o nome, como é óbvio. Podem alterar os nomes dos desenhos em qualquer momento. Dos desenhos, das descrições, tudo isto pode ser alterado.
Ok? Vou mandar meter outra vez para o ecrã. Ok? E vamos continuar a trabalhar em ecrã. No ambiente de trabalho, já lá estará criado então o fecheiro. Cá está ele. Agora, esta folha que está aqui tem uma legenda. A legenda é esta que está aqui criada em baixo e tem informações. Estas informações são editáveis. Vocês podem, por exemplo, nas opções, modificar aqui então a legenda. E os campos dessa legenda, por exemplo, este campo que aqui está é um campo de escala, em que automaticamente se atualizou os casens à escala 50 e 200 nesta folha. Podem alterar o tipo de letra, podem alterar a orientação, podem colocar de várias formas este tipo de informação aqui no desenho. Aqui este campo é um campo de texto livre, podem escrever o que quiserem e aparece ali. Podem também colocar que seja, por exemplo, a identificação de qual é que é o projeto. E o programa preenche ali qual é o projeto. Estes dados de projeto, de identificação, podem ser vistos aqui. Nas propriedades da estrutura que está aberta, eu vou, por exemplo, aqui dizer que este projeto aqui é o projeto de alterações de moradia. Pronto. Ok. Então, o que eu escrevi fica automaticamente aqui preenchido, por acaso havia dois sítios aqui que tinha a mesma variável atribuída. Por exemplo, modificar a legenda, aqui vou, por exemplo, alterar, e em vez de pôr isto aqui, vou pôr aqui a informação, por exemplo, de um logotipo ou de qual é que é a estrutura, por exemplo. Qual é que é a estrutura, ponho aqui. Pronto, e aqui, quando eu escrever a estrutura, aparecerá ali. Aqui, por exemplo, quero colocar um logotipo, posso aqui associar um logotipo. E também nas propriedades, vocês podem definir para esta estrutura, vocês nas preferências podem definir geralmente, ou nas propriedades, para esta estrutura em especial, qual é que é o logotipo que querem utilizar para este trabalho. E desta forma, o logotipo que vocês selecionem ficará então aqui associado ao desenho. Ok? Portanto, podem então preencher a vossa legenda diretamente e ela ficar preparada. Isto pode ser preenchido aqui isoladamente, ou existe mesmo uma função no programa, que é aqui em desenhos, vou tirar aqui a folha, aqui na composição de folhas, desenho de composição de folhas, tem aqui a edição de legendas, em que vocês podem até alterar os tipos de legendas que aqui estão no programa, criar as vossas legendas, editando-as, colocando quais são as margens que querem utilizar em cada sítio, se querem considerar margens de encadernação, por exemplo, em algum dos lados, quais são as posturas de traço que estão a utilizar para cada informação, legendas que queiram colocar, por exemplo, esta legenda aqui está colocada no canto inferior direito, mas, por exemplo, quero colocar mais um quadro de materiais, por exemplo, ok? Este quadro de materiais aqui, por exemplo, no canto superior direito. Pronto, ou seja, na folha, desculpa, esta aqui é na inferior direita, o quadro de materiais é que eu quero colocar no superior. Ou seja, temos então, coloquei no canto superior um quadro de materiais para ser preenchido pelo programa. Ok? Este quadro de materiais funciona exatamente como uma legenda normal. Vocês podem, por exemplo, abrir aqui um quadro de materiais ou uma legenda e em cada campo fazer exatamente aquilo que eu estava a dizer. É, por exemplo, este campo aqui, vamos aqui aumentar aqui a janela. Este campo aqui é o tipo botão. Toda a obra, portanto, venho aqui propriedades e digo ali, quero que seja identificado o botão genérico da estrutura, por exemplo, toda a obra, tudo bem. Sapatas e lintéis é o botão em sapatas que aparece ali. Aqui qual é que é o nível de controle do material? Está aqui, nível de controle de material para sapatas e lintéis. Qual é que é o módulo de resistência de cálculo? Qual é que é o recobrimento utilizado? Qual é que é... Portanto, o que vocês quiserem podem preencher aqui de todas as variáveis que o programa tem disponíveis para que preencha automaticamente o quadro de materiais, ou seja, acabou-se o erro de terem um quadro de materiais que é copiar e colar num desenho e que depois vocês no cálculo alteraram o tipo de botão e nos desenhos, fora no programa de CAD, não foi alterada essa situação. Ou seja, nesse erro deixa de acontecer porque o Tricalc automaticamente passa a fazer a edição desses conteúdos. Okay? Já alterei aqui a legenda, portanto vou ver aqui a folha, portanto ver aqui a folha da cota 600, não sei se ele atualiza já. Não, tenho de fazer nova composição para usar aquela nova legenda, porque ele atualiza aquela legenda, mas o outro é uma legenda nova, temos mesmo de criar uma nova. Vou fazer aqui um exemplo. Composição automática, fazer uma composição B, e na composição B vou só colocar, por exemplo, o quadro de pilares, e em que nas opções vou dizer que quero que o quadro de pilares vá quadro de pilares homogeneizado por cotas. Ok, mando compor. Ou seja, criei uma composição B como uma alternativa ao quadro de pilares. Enquanto no outro tem o quadro de pilares tradicional, agora fiz aqui uma composição B que tem um quadro de pilares separado por cotas. Cá está. Pilares da cota 0, pilares da cota 300. E estão a ver aqui o quadro de materiais já preenchido e já pronto a utilizar.
Também tem aqui a possibilidade, por exemplo, quero agora colocar, como aquele exemplo que eu tinha dito, quero agora ver aqui o plano 0 e colocar no plano 0 ao lado os pilares do piso 0. Pronto, pomos aqui as duas folhas lado a lado, por exemplo, e em vez de ter aqui estes 4 pilares de toda a obra, não, eliminar este desenho não quero aqui, ok? E fazemos então o mover do desenho, este desenho aqui para aqui. 4 pilares daquele piso e, por exemplo, este aqui, os 4 pilares daquele piso, ou seja, neste caso pus na mesma folha, mas a ideia é que podia ter aqui, se calhar no mesmo piso, as vigas todas do piso. Ou seja, podia buscar aqui e ver folhas, por exemplo, ver aqui as vigas da cota 300, ok? E poderia, em vez de ter aqui, neste caso pus aqui o desenho do alçado, do corte da estrutura, temos aqui um corte da estrutura com a altimetria e com a identificação das peças. Vou, em alternativa, por exemplo, colocar aqui, tenho as vigas do piso, ponho cá a laje do piso, por exemplo, mover este desenho, ponho aqui nesta folha, arrumo melhor aqui as vigas, esta, por exemplo, passa para aqui para baixo, este corte passa para aqui, não me interessa, e ponho aqui os pilares do piso, ou seja, tenho uma folha com a execução do piso 300. Esta folha aqui tem tudo o que eu preciso para executar o piso 300. Tem as vigas do piso, tem a laje do piso, tem os pilares do piso, ou seja, num desenho único. E até podíamos colocar aqui um 3D do piso, ou seja, por exemplo, vamos pôr aqui uma imagem 3D do piso, e essa seria uma imagem interessante de obter, seria o quê? Seria ver o piso 300 e se calhar com uma visualização dos pilares que vêm de baixo e os que arrancam. Até porque pode haver diferentes secções, pode haver diferentes considerações e, portanto, temos aqui, por exemplo, o 3D do piso. Vamos aqui guardar esta imagem, ajudas a render, vou pôr aqui o botão mais opaco agora para que fique mais visível as secções dos elementos. Vamos guardar esta imagem. Guardar, por aqui no ambiente de trabalho. Okay? E agora posso inserir na folha da composição. Desenhos. Ver composição. Aquela folha que é a composição B, se não tenho erro, que nós fizemos. Não foi a da cota 300. Ok? E é só inserir desenho. E importar desenho. Importar desenhos. Vocês na importação de desenhos podem então importar não só desenhos deste tipo, mas qualquer pormenor construtivo que vocês necessitem. Por exemplo, aquilo era um JPEG, cá está, abrir, inserir aqui, por exemplo, a escala 1:200, pô-lo aqui na folha. Neste caso aqui, até vou mandá-lo para trás, colocar em segundo plano, para que este desenho fique atrás dos outros todos. Okay? Vou mover então o desenho, só posso acertar aqui, mover, pronto, fica aqui no meio. Pronto. Temos então aqui o desenho. Se quiséssemos importar um vetorial, um pormenor construtivo, uma qualquer outra, outro desenho qualquer, um DXF, um DWG que vocês queiram, pronto, basta irem ao vosso computador onde é que tem esse ficheiro de desenho. Como são ficheiros vetoriais, podem, por exemplo, também gerir os layers da informação que eles tragam. Portanto, DXF, buscar aqui um pormenorzinho, por exemplo, um pormenor, por exemplo, de uma sapata, por exemplo. Okay? E pomos aqui à escala, por exemplo, 1:50, pô-lo aqui na folha. Pronto. Este é um desenho que tem vários idiomas, mas como está cada idioma em cada layer, podemos vir aqui aos layers e então gerir, por exemplo, ficar só com os textos portugueses. Já está. Um pormenor aqui inserido na folha. Existe mais uma ferramenta interessante que, para quem tem este módulo, que é o Tricalc CAD. Por exemplo, vou buscar aqui este desenho aqui que tivemos há bocado a alterar, aquele desenho, por exemplo, de edição. Este desenho aqui. Eu, por exemplo, gostava de, até por exemplo, este desenho que aqui está, editar este desenho com o Tricalc CAD. Quem tem o modo Tricalc CAD pode fazer isto. Pica num desenho e pode entrar dentro do desenho. E agora pode editá-lo como se fosse um programa de CAD normal. Por exemplo, eu quero pegar aqui e fazer um corte, por exemplo, uma cotagem, por exemplo. Só vir aqui operações, definir aqui só a minha malha. Só definir aqui a minha malha de salto de 10 cm. Vou só fazer aqui então um corte. Por exemplo, um corte vai daqui até, por exemplo, até aqui assim. Pronto. E o programa faz umas cotagens automáticas, tudo o que apanhou pelo meio. Tem todas as dimensões que apanhou. Ou seja, é uma ferramenta muito prática, é um bocado muito simples de trabalhar, mas que tem esta grande vantagem. Uma pessoa chega aqui e pode fazer então rapidamente cotagens, tabelas, textos e, portanto, ficar logo com um desenho, se calhar já com um acabamento de impressão. Por exemplo,
Quero, por exemplo, selecionar aqui cotagem, por exemplo, por 2 pontos, cotagem de segmentos, portanto, quero cotar aqui este varão. Pronto. E quero cotá-lo aqui. Quero cotá-lo, por exemplo, agora entre 2 pontos, por exemplo, cotá-lo daqui até, por exemplo, aqui este pilar. Pronto, pilar aqui a cotagem. Ou seja, dá para fazer logo este tipo de operações e ficamos logo com o desenho com o acabamento de impressão final. Portanto, não precisamos fazer mais nada. Este tricalcado podemos fechar e voltar daqui e automaticamente guarda as alterações no nosso modelo. O desenho aparece assim, manchado, a cinzento aqui no ecrã, só para indicar que é um desenho que já foi editado por nós, mas traz para aqui tudo o que foi trabalhado. Okay? Portanto, em termos de projeto, de processo de trabalho de projeto, este é o processo muito usual, portanto, de, conforme vos disse, rever a concepção, otimizar as opções de cálculo, isto tudo faz parte do projeto final, e depois a parte de constituição das peças desenhadas e escritas. Para fechar aqui a minha explicação, vou só mostrar aqui a parte das listagens, já mostrei aqui algumas listagens de medições, por exemplo, temos aqui a memória descritiva. O Tricalc tem todas estas listagens aqui disponíveis de justificação de cálculo, mas o ideal normalmente é fazer a memória descritiva. Porquê? Porque a memória descritiva permite que vocês criem num único fecheiro toda a vossa concepção textual e isto está disponível desde que começam a trabalhar a estrutura, ou seja, se houver comentários que queiram fazer na memória, podem abrir a memória e diretamente começar logo a escrever aqui os textos. Portanto, objetivos de projeto, podem escrever aqui o texto de projeto que queiram. Objetivos principais e condicionantes e porem aqui. Até mesmo as listagens podem então também incorporá-las aqui. Eu vou-vos aqui abrir um outro exemplo de uma outra estrutura. Só para vocês verem aqui com um bocadinho mais de conteúdo, para termos também, se quiserem, alguma coisa de listagens. Então, temos aqui um exemplo de uma estrutura. Esta estrutura aqui utiliza um bocadinho de cada coisa do Tricalc. Vou só tirar aqui alguma informação de cima, vou pôr aqui o renderizado, ajudas a render, desenhar aqui com texturas os materiais, tirar aqui o modelarão. Só para primeiro vermos aqui a estrutura, o que é que cá temos. Então temos aqui uma estrutura que tem, nas fundações, vários tipos de fundações. Portanto, temos aqui sapatas isoladas, piramidais, retangulares. Temos aqui uma sapata piramidal aqui do lado direito. Temos ali uma sapata retangular. Posso até chamar aqui os pisos das fundações. Portanto, vemos aqui sapatas de vários tipos aqui. Temos aqui escadas. Temos ali estacaria, maciço de 3 estacas, maciço de 2 estacas, maciço de 4 estacas. Portanto, temos aqui toda uma série de tipos de fundações diferentes. Lajes de fundação, parede resistente, com aberturas aqui para os acessos. Em vez de fazer caixas em U, uma caixa fechada com acesso. Aqui uma patilha de parede, que depois temos aqui as armaduras de estribo na extremidade, como já tinha falado. Aqui um andaime inserido e tudo, um andaime inserido de cálculo, para calcular mesmo um andaime. Muros de contenção de terras em consola, muros em cave. Aqui piso, por exemplo, um piso aqui em laje. Este aqui em laje maciça. Piso em laje maciça. Este piso aqui em laje maciça com um capitel aqui metido a meio. Podemos aqui espreitar o desenho, já agora foi uma situação curiosa. Podemos aqui ver um corte aqui do capitel, se quisermos. Por exemplo, fazer aqui um corte. Corte, definir, corte AB e passar um corte aqui pelo capitel. Passar aqui pela laje, por exemplo. Até ponta a ponta, por exemplo. Pronto. Largamos o corte cá em cima. Cá está. Temos ali o corte com a armadura do capitel. Podemos ver também a armadura superior, por exemplo. Sem a montagem. Podemos só o capitel, por exemplo. Ou com a montagem também. Pronto, toda a armadura que está na laje. Okay. Depois temos aqui então um piso em laje aligerada. Um piso em laje fungiforme aligerada. De moldes. Okay. Podemos aqui ver também as nervuras que elas têm. Cá está. E depois também tem o seu desenho, também, obviamente. O desenho de laje de cocos, fugiblocos. Podemos aqui ver também. Cá está. Toda a laje, toda a armadura. Por exemplo, limpar aqui a montagem, pôr só os reforços. Por exemplo. Tirar daqui, por exemplo, armaduras de estribos. Por exemplo, pôr só, mesmo em vista, por exemplo, só a armadura, por exemplo, inferior, nas duas direções, só de reforços. Okay, está. Só leva que reforço ali, naquelas zonas marcadas aqui. Aqui são os únicos reforços que leva. E depois também dá para fazer a uniformização destes reforços. Ou seja, podem depois chegar aqui, laje e agrupar este reforço. Por exemplo, quero pegar neste reforço desta nervura,
por exemplo, com esta, ok? E pronto, posso ter um reforço único a representar logo as nervuras todas. As cotagens dos capiteis, zonas maciçadas, também tudo aqui disponível, portanto, são tudo opções. Neste caso estamos a ver aqui também a armadura da parede, podíamos também ter aqui um texto mais adequado para esta escala. Ok, cá está. A armadura da parede vista em planta. Mas também dá para ver a armadura da parede também em alçado, ou seja, é possível ver aqui, por exemplo, as armaduras vistas em plano vertical, por exemplo. Cá está. Uma armadura de uma parede aqui. Vou ver se apanho aqui um caso com mais detalhes. Esta aqui, por exemplo, tem então ali a armadura de fecho a ser colocada ali no fecho da parede, que tem uma patilha que não está travada contra a parede. Aqui as armaduras, a armadura longitudinal, a armadura de estribos, também aqui disponível. Temos aqui também algumas armaduras interessantes, por exemplo, como é o caso, termos aqui alguns pormenores, por exemplo, vigas. Vou tirar daqui o andaime de cima, geometria, andaime, não desenhar o andaime. Por exemplo, ter aqui vigas de inércia variável, como aqui se vê. Por exemplo, ver esta armadura. A desenhos, pórtico, ver este pórtico. Cá está, uma viga de inércia variável desenhada aqui pelo programa logo diretamente no modelo. Isto é uma viga de inércia variável, mas também há consolas curtas. Por exemplo, temos ali o caso, nesta zona da estrutura temos ali colocado umas consolas curtas, das quais nasce ali uma zona de estrutura metálica, e aqui umas inércias variáveis em metálicas também, perfis em madeira. Temos aqui um caso muito interessante também de uma cobertura toda suspensa. Esta cobertura só está apoiada em 2 pontos, e tem aqui um tirante colocado de alumínio, a agarrar a estrutura, aquela zona daquele pilar. Portanto, tem só um ponto de apoio aqui atrás, e 2 pontos aqui de pivô. Esta consola curta também é desenhável, tem logo aqui desenhos, quadro de placas, desenhos de consolas curtas. Cá estão as consolas curtas também já armadas. Okay. Temos aqui também o caso das escadas e rampas. Também temos aqui os casos de escadas. As escadas são uma escada de 3 tramos, com lances aqui em ângulos diferentes. Aqui com uma edição, depois até manual da geometria da escada. Cá estão os patins todos, arranca de uma viga, faz um primeiro patim, faz um segundo lance aqui, para outros patins intermédios, e depois faz então o término da escada na laje diretamente. Aqui temos o caso de outro tramo. Okay. Temos aqui o caso também das partes metálicas. As placas de ancoragem que aqui estão pormenorizadas também estão renderizadas também aqui no 3D. Por acaso não tenho aqui a fabricação desta estrutura, mas posso fazê-la já a seguir. Vou só mostrar aqui o desenho. Quadro das placas. Cá estão as placas de ancoragem aqui já detalhadas. Okay, as 3 vistas. Bem como das ligações entre perfis. Ligações. Desenhar. Temos então aqui as ligações entre perfis. E vem aqui temos praticamente tudo. Perfis ocos. Ligações de perfis ocos retangulares, ligações com reforços, portanto, vemos aqui zonas de reforço aplicadas no desenho, cá está, zonas de reforço, aqui chapas de reforço, tudo identificado a nível das secções todas e dos reforços, das soldaduras, no caso de aparafusamentos também os aparafusamentos utilizados. Aqui também o caso de uma ligação de perfis ocos, mas neste caso agora circulares. Okay? Ligações de perfis IS e Hs também. Portanto, cá está. Ligações de perfis IS e Hs. Aqui uma ligação para baixo, aqui uma ligação para cima. Cá estão sempre as 3 vistas, que é a vista lateral, a vista de frente e depois a vista de topo, que também está aqui. Okay? Portanto, todas as ligações desenhadas. Temos também aqui, até o próprio caso do andaime que ali tínhamos, também é possível ver aqui o próprio desenho daquele andaime, portanto, todo o detalhamento do andaime, também o Trical que faz cálculo de andaimes e, portanto, permite logo fazer também este detalhamento das várias vistas do andaime para a montagem. Todas as peças estão identificadas com o tipo de barra, tipo de rodapé, tipo de elemento que leva. Okay? As várias vistas. As tabelas de cores e elementos. E temos também aqui, por exemplo, o caso dos muros de cavo, muros de contenção, portanto, outro tipo de elementos que podemos aqui também calcular. Estes elementos, conforme eu já tinha dito,
tudo o que é elementos planos, paredes, lajes, podemos sempre optar por calcular ou com varões ou com redes eletrosoldadas. É uma opção de cálculo que se pode utilizar para a validação. A nível da parte de desenhos, neste caso aqui deste edifício, temos aqui vários tipos de fundações. Por exemplo, chamar aqui esta cota 0, ver este desenho aqui, por exemplo. Cá está. Temos aqui na mesma fundação destes estacarias colocadas. Duas estacas, 4 estacas, até, por exemplo, sapatas conjuntas e os lintéis e outros tipos de elementos. Okay? Excentricidades também aqui aplicadas, etc. Aqui, por exemplo, aquele corte está muito próximo, podemos sempre ter hipótese de reeditar qualquer configuração num desenho e automaticamente as linhas de chamada ficam todas atualizadas também. Muito bem. Este é o procedimento de trabalho normal. Vou verificar aqui também, agradeço a todos a atenção, vou verificar aqui também algumas situações de perguntas e respostas que tenho aqui. Para fechar aqui a explicação, vou só aqui dar-vos aqui uma visão rápida sobre aqui alguns temas que poderiam ser interessantes. Eu há pouco, quando estava a dizer que foram os paramétricos, não cheguei a explicar, que foi que o caso de quando vocês têm, por exemplo, numa folha da composição com a preparação de obra, quadro de armaduras, por exemplo, eu vou, por exemplo, buscar aqui, até pode ser no exemplo anterior que estávamos aqui a fazer. Quando nós estamos a ver aqui a folha da composição, ver folhas, ou, por exemplo, fazer uma composição de folhas em que, por exemplo, coloca as vigas, um exemplo, coloca as vigas só com preparação de obra, ou seja, indicamos que temos as tabelas de armaduras, por exemplo, okay? Mandamos compor as vigas por cotas, folhas independentes, pronto. Por acaso não pus folhas independentes, queria pôr, mas pronto. Ok. Esta foi a composição B. Vamos lá ver se fez mais que uma folha. Composição B, cá estão, as armaduras das vigas. Então temos aqui agora duas folhas. E estão a ver, o programa fez por cada folha as tabelas de fabricação. Que eu agora poderia até, se quisesse chegar aqui, reposicioná-las, alterá-las. Portanto, teria aqui a hipótese de fazer ajustes à minha folha se assim quisesse. Agora, a questão está, se eu quiser mover uma viga, por exemplo, mover um desenho, esta viga daqui e a acrescentar nesta folha, se a trocar de folha, o que é que acontece às armaduras? Automaticamente são recalculadas. Ou seja, as tabelas automaticamente foram recalculadas para englobarem nesta tabela as armaduras desta viga e tirarem desta tabela as armaduras que saíram daquela viga. Portanto, são paramétricas todas estas tabelas porque automaticamente ajustam o que existe em cada peça com o que está no desenho correspondente. Isto feito em CAD, vocês estão a ver o trabalho que seria estar a procurar que varões é que eram na tabela, eliminá-los e estar a adicioná-los noutra tabela. Aqui é totalmente automático, portanto, não é admissível, não é expectável que nenhum utilizador de Tricalc utilize o CAD como ferramenta de projeto, mas sim só como ferramenta de cosmética de apresentação. Bom, só termos gerais aqui para fechar, formatos normalizados, portanto vocês normalmente sabem que o formato A0 tem 1 metro quadrado e portanto é a partir daí que se calculam os restantes formatos. Há quem trabalhe com formatos longos de folha, ou seja, terem uma largura de folha depois muito comprida, podem fazer isso no Tricalc também, é suportado. As margens e as esquadrias também podem seguir a vossa norma e portanto podem também no Tricalc já viram a hipótese de configurar as margens dos seus tamanhos. Bem como as legendas, como vos disse, portanto o Tricalc tem pela NP 204 5 tipos de legendas, cada legenda tem a sua zona de identificação de informação. E, portanto, podem também no Tricalc, já estão lá disponíveis estas legendas, podem utilizá-las livremente. Já vos tinha mostrado esta caixa. Escalas. As escalas dos desenhos, obviamente, a norma NP de 717 de Portugal tem essa identificação das escalas a utilizar e em que caso é que devem utilizar. Então, as escalas mais correntes são sempre as escalas 100, 50 para desenhos de planos, escalas 50, 20 para pormenores de secções de vigas, de pilares. Portanto, temos aqui uma referência para quem quer ter essa ideia. As estruturas de traço a utilizar também. O Tricalc também permite a consideração das estruturas de traço. Tem aqui no botão de ajudas, preferências de ecrã, a possibilidade de escolherem o tipo de letra que o programa utiliza e também como não é este, é este aqui de baixo, espessuras de linha. Aqui sim podem alterar então as espessuras de linha que utilizam para cada um dos traços, linha fina e linha grossa que necessitem.
Depois têm também a possibilidade de definir os tipos de letra. Lá está a ISO 3098, normalmente é que define para projeto o tipo de letra a utilizar. Podem a seguir também, podem ter esse tipo de letra. São tipos de letra que podem descarregar diretamente da internet e, portanto, podem pôr no vosso computador esse tipo de letra e utilizar no Windows normalmente. A nível de cotagens, conforme viram, o Tricalc CAD permite fazer cotagens diretas também. O Tricalc tem uma ferramenta de cotagem simples, mas o Tricalc CAD é, digamos, a ferramenta ideal para fazer cotagens e edições de desenhos, caso não tenha uma ferramenta de CAD externa. Em termos de normalização, tem aqui, depois normalmente quem está a ver o vídeo pode pausar e ver o vídeo, se quiserem ver algo em termos de normas, quais são as normas, as normas portuguesas e as normas ISOs para cada tipo de informações de desenhos e de projetos, e tudo tem a ver com essa parte, as dobragens de folhas, escritas, cotagens, tem aqui as normas. Identificação de elementos. No Tricalc, o Tricalc faz automaticamente a identificação de elementos, mas pede-vos para vocês indicarem qual é que é a sigla que querem utilizar para cada elemento. Por exemplo, se querem usar para o Intel LT, portanto, tem aqui identificação de elementos, o que é que as normas normalmente costumam indicar para como se devem identificar os elementos nas estruturas. Okay? Tem aqui uma ideia de como fazê-lo para essa alteração, para essa situação. Uma vantagem do Tricalc é que se vocês alterarem o vosso projeto, não perdem este trabalho todo. Ou seja, se alterarem o projeto, automaticamente o programa altera os relatórios, altera os desenhos, altera as armaduras, as medições, a própria composição de folhas é alterada outra vez, não é preciso estar a fazer tudo de novo. Portanto, existem todas as opções de cálculo que são utilizadas, são mantidas também no programa, e se bloquear armaduras, entre cálculos de armaduras também são mantidos. A exportação para CAD, já viram que basta só mudar o periférico de saída, e ao mudar o periférico de saída, o programa manda por cores organizados, por nomes de layers organizados, toda a informação. Vocês nos programas de CAD podem fazer a atribuição de espessuras de traços por layers ou por cores, como queiram, e a escala da exportação também é editável. O Tricalc era dos que vocês exportam sempre da mesma maneira, o que quer dizer que se criarem macros nos programas de CAD, podem aplicar macros sobre os desenhos que saem do Tricalc. Okay? Eu agradeço a vossa participação a todos. Penso que andámos um bocadinho mais do que a hora prevista. Peço desculpa por esse facto. De qualquer forma, estou disponível agora para perguntas e respostas e, portanto, qualquer questão que haja, vou passar a esclarecer. Eu penso que muitas das questões colocadas